E galera, dia 6 de maio, finalmente a Rockstar Games lança o trailer 2 do GTA 6. E a internet simplesmente parou. Foram mais de 475 milhões de visualizações nas primeiras 24 horas. Quase 500 milhões de acessos em todas as redes da Rockstar. Sem dúvidas, esse é o trailer de um game mais visto no mundo inteiro. Mas com certeza tem uma série de detalhes que passou despercebido até dos olhos mais treinados. Mas fica tranquilo que aqui na Mega Análise do canal Sunny Play você vai saber de todos os detalhes, tintim por tintim, do que a Rockstar Games quis mostrar pra gente no trailer 2 do GTA 6. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunny Play aqui outra vez e galera, finalmente trago pra vocês a minha mega análise do trailer 2 do GTA 6, praticamente uma semana após o lançamento dele. Olha, confesso pra vocês rapaziada, que fazer o roteiro desse vídeo aqui foi algo desafiador. E hoje eu tô apresentando pra vocês aqui a análise mais completa do trailer 2 de toda a internet. Uma verdadeira análise minuciosa e que faz jus à riqueza de detalhes que a Rockstar Games se dedicou no GTA 6 e que é evidenciada no trailer 2. E bom, quem acompanha o canal Sunny Play já sabe que as nossas análises cobrem até mesmo os detalhes que vocês nem conseguiram notar, trazendo além de aspectos técnicos, referências, easter eggs a jogos anteriores, pistas e indícios sobre o roteiro do game e muito mais. Mas e aí, tá curioso pra conferir todos os detalhes que a Rockstar Games escondeu nesse trailer 2? Então vambora pra análise. E bom, rapaziada, logo nessa primeira cena, a Rockstar Games já introduz a imensidão do universo do GTA 6. Isso porque dá pra ver evidentemente o quão amplo é o draw distance do jogo, dá realmente pra ver muito longe. Além da riqueza de detalhes que a Rockstar Games coloca nessa cena, ela já introduz o trailer do jogo mostrando que eles conseguiram beirar a perfeição na construção de um universo no GTA 6. Olha o tanto de detalhes que tá acontecendo nessa cena só de introdução. Dá pra ver que tem bastante aves sobrevoando, é possível ver ali alguns NPCs no deck das casas, pessoas na varanda, veículo andando nas ruas, até mesmo um grupo de golfinhos nadando aqui próximo à costa. Olha que detalhe surpreendente. Além disso, essa cena introduz a Leônidas Keys, que seria um grupo de ilhas que fica na costa de Miami, ou melhor, de Vice City, e nessa imagem é possível ver que terão diversas ilhas menores, como se fosse uma espécie de arquipélago nessa costa, provavelmente com diversos locais que podem ser explorados pelos jogadores. E galera, aparentemente na vida real essa região representa Key West, que é uma das principais cidades ou ilhas que fazem parte da Florida Keys na vida real. E isso é possível ser identificado porque bem aqui acima do vídeo é possível ver um dirigível. E na vida real ele é chamado de Fat Albert, que é um dirigível que pertence à Marinha Americana e é utilizada para monitorar a costa e evitar a entrada de contrabando de narcóticos nos Estados Unidos. Será que a gente vai conseguir pilotar esse dirigível? Além disso, é possível ver como a física da água tá impressionante. Alguns meses atrás rolaram alguns rumores indicando que a Rockstar Games teria contratado 20 desenvolvedores só para cuidar da física da água no GTA 6. E bom, com o lançamento desse trailer, ficou bem evidente o porquê. Basicamente, rapaziada, cada parte da água tem uma física diferenciada. Desde a água batendo aqui nas pedras, no pier, água espumando quando o barco passa sobre ela, até mesmo a água da piscina tá muito impressionante. Além disso, é possível ver nessa cena como a cidade tá viva. Dá pra ver desde avião passando lá no fundo, os veículos andando nas ruas, tudo parece funcionar muito bem mesmo sem o nosso personagem tá lá. E essa é uma região também que já deu pra perceber que possuem casas de alto padrão, como se fosse um local ali de casa de veraneio, né, onde o pessoal vai pra passar as férias. Só que como a gente vai ver já já, a casa do Jason tá um pouco distante dessa realidade. Bom, como eu falei pra vocês, já nessa imagem dá pra ver a casa em que o Jason tá morando. E ela pertence ao Brian Heather. Já já vocês vão descobrir quem é ele. E bom, nessa primeira cena, rapaziada, a Rockstar também já compartilha diversos detalhes bem interessantes. Desde o reflexo realista nas poças de água, dá pra ver até um pássaro sentado aqui na varanda, folhas das árvores caídas ali secas no chão, todo o acabamento da casa meio desgastado, né? Dá pra ver que ela realmente tá precisando de uma manutenção. E galera, dá pra ver que pelo visto o basquete vai estar de volta no GTA 6. E existem outras cenas nesse trailer que podem provar isso. E galera, curiosamente
Novamente nessa cena a gente pode ver a introdução de dois veículos que vão estar presentes no GTA 6, sendo eles o primeiro carro do Jason e da Lúcia, que inclusive aparece em diversas cenas dos vazamentos lá de 2022. Dá pra ver que é um veículo da marca Vapid, um novo modelo sendo introduzido na série, apesar de ser um veículo antigo, e aparentemente ele é baseado na Ford Ranchero de 1970, como também uma possível fusão com a Chevy El Camino, que são caminhonetes com essa proposta muscle, né, geralmente com motor V8. E bom, o nível de detalhes desse carro tá impressionante, né, dá pra ver toda a sujeira encrostada no paralama, nos para-choques, grudada no pneu, além também da carroceria tá completamente enferrujada, né, dá pra ver que a pintura perdeu o seu brilho. Tem até manchas de chuva ácida, rapaziada, que é algo que acontece com os veículos quando eles ficam expostos na chuva ali no tempo, sem os devidos cuidados. Além disso, podemos ver bem aqui à esquerda do vídeo o Willard Eldora, que é um veículo que faz parte do GTA 6, também estava presente em algum dos vazamentos de 2022, mas ele foi adicionado ao GTA Online em 2023, mais especificamente na DLC Drug Wars. E bom, dá pra ver aqui que o carro tá completamente abandonado. Mesmo assim, os níveis de detalhes são impressionantes. E é claro que não passou despercebido aqui também essa iguana atravessando a rua. E rapaziada, um detalhe no mínimo peculiar é que ela tá utilizando uma camiseta. Pois é, vocês vão ver que durante esse trailer, as iguanas vão ser introduzidas não só como um animal selvagem que tá dentro do ambiente do jogo, mas também como um pet, rapaziada. Pois é, talvez a gente vai poder criar nossa própria iguana no game. E bom, além disso, todos os outros detalhes são bem impressionantes. Dá pra ver como a Rockstar Games se atentou ao nível de detalhes em todas as cenas do trailer, desde marcas ali da tinta descascando, as madeiras saltando pra fora da casa, meio inchadas, as plantas grudando ali no pé da escada e muito mais. E bom, nessa terceira cena a gente tem a introdução do Brian Hader, que pode parecer que não, mas eu acredito que ele vai ser um personagem muito importante na história do GTA V, justamente porque ele estabelece uma relação fraterna com Jason. Na descrição desse personagem, é mencionado que ele empresta essa casa pro Jason viver em troca de uma ajuda com extorsões, além também de revelar que ele atuou na era de ouro do contrabando de narcóticos da década de 70 e 80, evidenciando que ele é uma figura bem conhecida nessa região de Vice City e que tem um passado no mínimo obscuro. E logo de cara a gente consegue ver um veículo bem conhecido da comunidade que foi adicionado no GTA Online também e que provavelmente é um backport do GTA 6, que é nada mais nada menos do que a Vapid cara a cara, provavelmente o modelo mais atual da marca. E bom, obviamente na vida real esse veículo é baseado na Ford Raptor, que é uma caminhonete incrível que consegue lidar com qualquer tipo de desafio. E galera, a Rockstar Games deu show no nível de detalhes dos carros desse jogo. Simplesmente isso aqui tá mais impressionante do que qualquer outro jogo de simulador que você vê por aí. Desde o acabamento das lanternas, a textura das pinturas, que realmente dá a sensação que é um carro de metal, não é um pixel com aquela textura de borracha que a gente vê no GTA V. Tem as entradas de ar, a grade totalmente reestilizada com a marca Vapid e olha essa textura de sujeira, rapaziada. Dá pra ver aqui que o carro ficou exposto na chuva, andou na lama, tem mato na grade dianteira, aquelas marquinhas de pedra que é bem comum, né, pra quem expõe o carro em ruas de terra, de detritos. Os vidros também, né, dá pra ver que o vidro dianteiro, ele tem a marca de lama ali também, mas na parte em que o limpador de para-brisa funciona, ele tá muito mais limpo, né, o que dá a sensação que realmente você vai poder sujar o vidro e limpar com o limpador de para-brisa. Os vidros laterais, como não tem esse limpador, dá pra ver que estão bem mais sujos. E também a gente consegue ver um detalhe inédito aí, talvez, na franquia, que é a possibilidade de você colocar qualquer tipo de adesivo aleatório no carro. Dá pra ver aqui que nas janelas laterais possuem alguns adesivos que mais pra frente dá pra gente ver ele com mais detalhes. Além disso, rapaziada, olha a roda desse carro. Além de ser um modelo diferenciado aí, trazendo a possibilidade de você personalizar o carro, também dá pra ver como até a borracha do pneu tem uma textura muito realista. E não para por aí não, tá? Aqui no lado direito dá pra gente ver o Willard Eldora, que foi o veículo que eu já mencionei pra vocês ali no segundo take. E dá pra ver que esse carro tá praticamente abandonado, tá? Dá pra ver que tem bastante ferrugem, sujeira, como se realmente o carro tivesse exposto ali fora durante muito tempo. Olha a diferença, né, da pintura desse carro novo do Brian pra esse carro antigo que tá encostado aqui. Provavelmente, rapaziada, esse carro aí deve ser do Brian Hader, levando em consideração que essa é a casa dele. E aparentemente o Jason não mora aí há tanto tempo, então esse carro pode estar encostado aí há anos e pertencer ao Brian. Outro detalhe, rapaziada, muito interessante, além da iluminação, do ray tracing, das sombras,
sombras é que dá pra ver aqui no pé do Brian poeira levantando conforme ele anda, o que é um detalhe no mínimo impressionante. Além disso, dá pra ver como os chinelos descolam do pé enquanto ele anda, o que mostra que os chinelos vão ter uma física própria. Eles são realmente um objeto que foi criado para estar presente ali na cena. Olha também o nível de detalhes da corrente do Brian que se movimenta enquanto ele anda. E essa cena evidencia que as roupas também vão ter uma física própria, né? Além das joias que você utiliza de corrente, pulseira, as roupas também têm uma física ativa dentro do jogo, que era algo que a comunidade queria muito pro GTA 6 e pelo visto a Rockstar escutou. Além disso, rapaziada, aqui de fundo dá pra ver que até as sombras funcionam muito bem, né? Dá pra ver que tem algum bicho passando aqui, não sei se é um pássaro ou se é o guaxinim que vai sair desse lixo daqui a pouco, mas dá pra ver que até a sombra dele interfere ali. O mundo é muito vivo, principalmente essa questão da iluminação. Nessa cena aqui, os detalhes são minuciosos, rapaziada. Dá pra ver que de fundo ali tem até um cargueiro passando, lancha, o que mostra que no GTA 6 não só as ruas vão estar bem povoadas com veículos, motos e transientes, mas também no mar a gente vai poder ver diversos tipos de embarcação, desde comerciais a embarcações civis, e pelo visto, pela primeira vez na franquia GTA, o mar vai ser tão explorável quanto a terra no GTA 6, o que sem dúvidas, rapaziada, aumenta a dinâmica do mapa em 200%, porque se o mapa já vai ser gigante, já vai ter diversos tipos de cidades pra gente explorar, o mar também vai ter bastante profundidade, né? Desde a vida marinha, de você conseguir explorar, nadar por ali, que a gente já vai ver imagens sobre isso, mas também de você poder cruzar esse mar e explorar da mais diversas formas, seja de navio, de lancha, de barco, de airboat e muito mais. Agora só repara, rapaziada, nesse físico do Jason. Deu pra ver que a Rockstar Games aprimorou muito esse personagem desde os vazamentos lá de 2022, onde ele era o personagem mais magro e esguio. Olha só os detalhes do músculo do braço, rapaziada. Das costas, o cara realmente tá bruto, tá? E não para por aí não. A física da roupa também ficou muito impressionante, né? Da forma como ele se mexe. Dá pra ver quando ele vai descendo a escada, a batata da perna articulando a musculação, rapaziada. É um nível muito absurdo. Dá pra ver que quando ele desce a escada, quando ele coloca o pé na escada, ela se movimenta, ela tem uma física própria. Ele também apoia o seu peso aqui nessa caixa de ferramenta, o que automaticamente já altera a musculação aqui do antebraço. É um nível de detalhe muito impressionante. E quando ele joga a caixa no teto, dá pra ver que tem um impacto até das ferramentas que estão lá dentro. Basicamente, o que parece que tudo que a gente vê nesse trailer tem uma física aplicada. Desde as pessoas, das roupas, dos elementos, tudo é muito impressionante. Outro detalhe bem curioso que eu vou mostrar pra vocês é que tem bastante tatuagens simbólicas aí nesse jogo, tá? E dá pra ver que o Jason tem uma ligação muito maior com o Brian do que a gente imagina, levando até em consideração as tatuagens que eles têm. Vocês vão ver que eles têm bastante tatuagens que simbolizam pássaros. O que será que isso significa dentro do jogo? Eu tenho uma teoria a respeito e até o final desse vídeo eu vou falando um pouco mais sobre isso. Olha só que curioso nessa cena, rapaziada, simplesmente um guaxinim saindo do lixo. Esse é o nível de detalhes que a Rockstar Games está colocando nesse jogo. Nessa cena aqui também dá pra ver muito mais detalhes da ambientação. Como eu falei pra vocês, a casa, ela tá bem mal acabada, tá, rapaziada? Mas não do aspecto da falta de detalhes, e sim que faltou muito cuidado aqui nessa casa. Dá pra ver que as madeiras estão meio inchadas, né? Elas estão saindo aqui da base onde elas foram construídas. Mostra aqui que realmente elas não possuem a mesma altura, elas não são uniformes. Dá pra ver também que a pintura da casa tá bem desgastada, tem bastante detalhes aqui na escada, até manchas de tinta, obviamente de outros momentos em que a escada foi utilizada, às vezes pra pintar a casa. Dá pra ver também nas janelas o Ray Tracing funcionando ali em tempo real dentro do jogo. Aparentemente isso aqui é uma cutscene, mas geralmente as cutscenes da Rockstar Games rodam dentro do game ali em real time, então a gente sabe que isso daqui dentro do jogo e da cutscene vai funcionar da mesma forma. E olha só o físico que o Jason tá, rapaziada, é no mínimo impressionante. Isso aí levantou diversos comentários dentro da internet que a Rockstar Games tá indo na contramão de toda a indústria dos jogos em fazer protagonistas lindos. E olha como é impressionante os detalhes, rapaziada. Dá pra ver que aparentemente o Jason depila essa parte da barriga. Isso porque os pelos estão mais cortados nessa parte da costela aqui do abdômen, e na parte de cima tá ali tradicional. Quando ele se movimenta, dá pra ver os músculos funcionando ali, uma parada muito louca. Eu não sei como a Rockstar Games conseguiu chegar nesse nível de realismo, onde basicamente quando ele se move, até os músculos tem um diferencial, né? Dá pra ver realmente esse movimento acontecendo. Dá pra ver também que a corrente do Jason tem uma física aplicada, ela funciona. Os pelos aqui da cara, né, rapaziada? Dá pra ver também até o cabelo do Jason suado aqui, né? Você vê que tem
uma diferença ali, até do brilho, da iluminação no cabelo e da barba, né? A barba aqui tá seca, já o cabelo aqui atrás do boné e na frente tá úmido e ele se movimenta conforme o Jason balança a cabeça, cara. Isso é muito incrível, tá? O reflexo do óculos também, pegando todos os detalhes do universo do jogo, ainda mais levando em consideração que no Red Dead até o olho do protagonista espelha o universo do jogo, é óbvio que os óculos no GTA 6 não vão ser diferentes. E lembra que eu falei pra vocês sobre a questão das tatuagens do Jason e do Brian Heather? Pois é, vocês vão observar que o Brian tem algumas tatuagens de pássaro, tanto no braço quanto na mão, e a mesma coisa o Jason, né? Ele tem uma tatuagem aqui de um pássaro alvejado com uma flecha, que pode trazer aí um simbolismo até mesmo de uma gangue, né? De uma organização em que eles fazem parte. Não sei se isso diz respeito de alguma hierarquia, se tem também alguma ligação religiosa dentro do jogo, uma relação mística, ou se realmente pode ser uma tatuagem que traz respeito desse vínculo fraterno entre o Jason e o Brian Heather, rapaziada. Como eu falei pra vocês, né? Ele deixou o Jason morar nessa casa em troca de uma ajuda aí com as extorsões, mas dá pra ver que eles têm uma relação de muito mais do que uma amizade. E olha só que impressionante o nível de detalhes nessa cena, galera. Dá pra ver aqui que basicamente tem o rastro que a caminhonete do Brian acabou de fazer nessa poça d'água. Além disso, como eu falei pra vocês, dá pra ver também marcas de tintas aqui nesse pier, algumas madeiras tortas, e aqui rola a aparição de um possível easter egg, rapaziada. Como vocês podem ver, né, além do Willard Eudora, a gente tem também aqui um barco, que a comunidade já identificou que é o mesmo modelo do barco do Michael do GTA V, inclusive levantando a teoria de que esse pode ser o mesmo barco do Michael. Agora, como será que esse barco foi parar aí? Quem jogou o modo história do GTA V sabe que o barco do Michael é roubado durante o gameplay, o que inclusive deu origem a diversos memes até do próprio ator Ned Luke falando que recuperou o seu barco. Isso aqui, galera, pode ser um indício que o barco do Michael foi parar lá de Los Santos pra Vice City, mais especificamente em Leônidas Keys. O que levanta uma teoria bem interessante, tá, rapaziada? Porque como vocês podem ver, o barco do Michael é um veleiro. E esse tipo de embarcação é muito utilizado no contrabando de narcóticos, tá? Inclusive, recentemente, uma embarcação similar a essa foi identificada fazendo aí essa transposição de carga, né, de produto, digamos assim, da costa brasileira. Então vocês veem que isso aí é muito mais comum do que a gente imagina. Pode ser que esse barco aqui faça parte até mesmo da lore do jogo, né, dessa história, sendo utilizado pelo Brian Heather nas antigas para fazer os seus contrabandos da América do Sul para América do Norte, mais especificamente aí para Vice City. Vale lembrar que o Brian tem um background envolvido com contrabando e provavelmente isso aí pode ser parte do legado que ele construiu durante todo esse tempo, levando em consideração, né, rapaziada, que ele pode ter utilizado esse barco para fazer esse tipo de atividade, além dos aviões que ele utiliza atualmente e que aparecem mais pra frente no trailer. Então, só esclarecendo essa dúvida, esse barco não é do Jason, tá, rapaziada? Esse barco aí é do Brian, levando em consideração que a casa é dele e que o Jason não tá morando aí há tanto tempo. E galera, nessa cena, né, além dos detalhes da casa que também estão bem impressionantes, do Ray Tracing aqui na porta, dá pra ver aí provavelmente o primeiro trecho oficial de uma gameplay do GTA 6. Isso porque a câmera faz um movimento muito similar com a troca de cutscenes pra gameplay que a gente vê lá no Red Dead Redemption 2. Então, pelo visto, rapaziada, essa é a primeira cena de gameplay que aparece no trailer. E dá pra ver que não tem diferença alguma pro gameplay. O nível de detalhes continua muito absurdo, muito impressionante. Inclusive, rapaziada, olha esse suor no braço do Jason, cara. Dá pra ver o rastro que o suor percorre ali no braço dele, cara. É muito impressionante. Vocês vão ver em outras cenas isso se repetindo. Os pelos dele aqui também dá pra ver a interação que a luz tem, né, conforme ele vai virando. A corrente também chacoalhando ali no pescoço dele. O músculo do braço aqui tendo alterações conforme ele levanta a mão. É tudo muito impressionante, tá? Aqui no lado direito dá pra ver até uma campainha com cabo cortado, cara. A Rockstar não deixa nada sem sentido nesse game. Vocês vão ver que tudo que tá presente no trailer, todos os detalhes, tem uma lógica real pra Rockstar Games. Então, se tiver ali uma iluminação, ela vai estar ligada na tomada, você vai ver o cabo saindo, ligando na tomada. É muito impressionante. E aqui a gente consegue ver também parte da casa em que o Jason tá morando e que a gente vai ver aí em diversas outras cenas do trailer. Inclusive, dá pra ver que ele tá meio que reformando essa casa, como se ele tivesse acabado de se mudar e tá deixando ela adequada às suas necessidades. Inclusive, essa casa tem uma belíssima vista pra ponte de Leônidas Keys. Sério, tem até a chave da casa aqui, mano, no chaveiro. É muito detalhe, rapaziada. Nessa cena também é possível que seja um gameplay, tá, rapaziada? Isso porque dá pra ver uma câmera que já apareceu em outras versões mais antigas do GTA. Claro que não era com esse tanto de zoom, mas dá pra ver aí meio que uma mistura das câmeras laterais lá do GTA San Andreas, do GTA Vice City,
dele com as câmeras do GTA V. E olha o tanto de detalhes que tem nesse carro. Dá pra ver que é aquela caminhonete que ele tá usando, baseada na Ford Ranchero, porque simplesmente dá pra ver todas as ferrugens aqui na porta. Outro detalhe interessante também é que aparentemente no GTA 6 você vai poder controlar todos os detalhes do carro, incluindo as janelas. Dá pra ver aqui que cada janela tá em uma altura diferente, né? Você vai poder andar com a janela do carro aberta. Inclusive, essa cena já foi analisada por um ex-desenvolvedor da Rockstar Games, que aponta que provavelmente isso aqui é um gameplay, tá? Levando em consideração a interação da mão do Jason com o volante. Isso porque parece que a mão do Jason tá tendo um movimento próprio ali em relação ao volante, rapaziada. Realmente, pelo que tudo indica, a gente vai poder selecionar em um desses tipos de câmeras ali durante o gameplay, e o nível de qualidade é exatamente o mesmo de uma cutscene, né? Dá pra ver aqui a corrente do Jason movimentando enquanto ele anda na rua, né? Conforme o carro vai se balançando. Em algum momento também ele passa em um buraco e até a antena do carro se mexe. Sem mencionar que todos os espelhos agora possuem reflexo. Esse reflexo aí tá funcionando em tempo real, aparentemente aí com um sistema de Ray Tracing, né? Dá pra ver até que quando ele passa por esse carro branco, parte dele aparece aqui nesse retrovisor central e parte aparece no retrovisor do lado direito. Além também do vidro ter um reflexo aqui na frente, tem toda uma interação com a iluminação. Você vê que a luz entra pela janela, bate no braço do Jason, reflete até os pelos do braço, reflete parcialmente o relógio dele, e a textura do volante aqui, rapaziada, tá impressionante. Mostra que realmente esse carro já tá bem antigo, né? Um carro que tem bastante detalhes desgastados. Nessa cena também mostra um sistema de interação que pode estar retornando do Red Dead Redemption 2, que é basicamente aquela interação que os NPCs têm com o protagonista. Se ele tá bem vestido, ele é elogiado, se ele tá sujo, ele é criticado. Tem lugares que as pessoas não querem ele por perto e tem lugar que as pessoas gostam mais da presença dele. Bem nessa cena dá pra ver que o Jason, ele é meio que paquerado por uma NPC, né? Por uma personagem aí da rua, provavelmente alguma vizinha ali que já conhece ele há bastante tempo, né? Uma senhorinha aqui com uma roupa rosa, e dá pra ver que ela tem uma característica muito própria. Ela tem tipo um cachorrinho aqui no colo, a roupa toda rosinha, meio fofinha. O carro dela tem umas pegadas no capô, e até interessante observar que esse carro é um Meibatsu Penumbra, que é baseado no Mitsubishi Eclipse, que é um carro que já existe lá desde o GTA V e agora tá de volta aí no GTA 6, rapaziada. E o mais interessante é que se isso aqui for realmente um gameplay, rapaziada, conforme os NPCs interagem com a gente, o personagem esboça uma reação, né? Olha isso, conforme a mulher fala ali o nome dele, ela dá uma paquerada nele, ele dá um sorrisinho assim, meio sabendo, tipo, pô, sou gostosão mesmo, tá ligado? E por falar em expressões faciais, olha essa expressão do Jason de pistola, cara. Dá pra ver que ele tá realmente bolado. É possível que ele tenha vindo aqui até essa loja pra cobrar uma grana pro Brian Heather, e aparentemente isso é algo que faz parte da rotina dele, tá? Isso aqui aparentemente é uma loja de antiquários, né, rapaziada? Dá pra ver que tem umas pedras aqui, quartzo, não sei exatamente o que é, mas a loja tá muito bem ambientada, tá? Tem uma caixa registradora aqui que aparentemente funciona de verdade. Tem diversos detalhes aqui, as camisetas também com uma física realista, diferente do GTA V, que às vezes você vai na loja e parece só uma imagem ali, tipo um prop que foi colocado ali, que não tem física alguma. Além também dessa série de adesivos e placas que decoram o ambiente. Dá pra ver que as referências, os Illuminatis, ao olho que tudo vê, tá bem presente nesse jogo, tá? Da mesma forma que tava no GTA V, a gente vai ver muito disso por aqui. Tem até essa pizza aqui com o olho que tudo vê, como se fosse a pirâmide. Tem também esse símbolo aqui com a mão, que é bem conhecido lá nos Estados Unidos, no meio rapper, né? Que tem uma conotação sexual, algo bem interessante. Dá pra ver que conforme o Jason movimenta o braço, ele reflete nas pedras. Então o Ray Tracing, a iluminação global, é algo muito detalhado nesse jogo, tá, rapaziada? Dodo Rising, que é uma marca já conhecida do universo GTA, tá de volta agora no GTA 6. Olha só o nível de caracterização desse personagem, cara. Tem bastante pulseiras, tatuagens, compõe bastante o visual dele e traz aí uma personalidade única pra esse personagem. O Jason também tá utilizando uma camiseta que faz referência ao estado de Leônida, onde vai se passar o jogo, e dá pra ver que ele não tá aí pra brincar não, tá, rapaziada? Porque ele desceu a lenha nesses caras e vai levar a grana embora. Nesse take aqui também é possível ver aqui do lado esquerdo, bem no ombro esquerdo do atendente, que tem um cartão postal que representa o estado de Leônida, né? Então pode ser também aí uma das aparições do mapa do GTA 6 no trailer. Dá pra ver também aqui em cima da porta bastante detalhes interessantes, como a iluminação de saída,
vida, um detector de movimentos e também uma placa indicando atividade alienígena nessa área. Será que os aliens vão estar de volta no GTA 6? É óbvio que sim. E olha aí, muita gente comentou aqui criticando essa cena da caixa registradora, né? Os caras falando que o jogo custou 2 bilhões e os botões da caixa registradora não estão em 3D, mas é óbvio, galera, que a Rockstar foi tão fundo nos detalhes que eles não iam deixar de fazer algo realista aqui também. Obviamente, esse tipo de teclado é de membrana, né? São teclados que são de baixo relevo e que muitas vezes deixam de funcionar. Tem várias calculadoras que funcionam dessa forma também e dá pra ver que o teclado tá muito desgastado, né? Tem algumas letras aqui que tá até com o plástico soltando, tá bem sujo e até o código de barras da registradora aparece desgastado aqui nessa imagem. Dá pra ver também poeira aqui em cima e a comunidade também já identificou um número de telefone aqui que, curiosamente, né, se você colocar o código 555 na frente, ele é um número que existe e pertence ali ao estado da Flórida, o que levanta aí uma teoria, né, se a Rockstar Games está tentando passar alguma comunicação com esse número ou se é só um número que vai estar presente ali no universo do jogo e pode até mesmo representar os códigos de trapaça. Quem lembra que no GTA 4 você precisava digitar algum número para ativar as trapaças do jogo? Como é que será que isso vai funcionar no GTA 6? Eu tô bem curioso para ver, tá? Além disso, a gente consegue ver também aqui o que aparenta ser uma piteira, né? Um livrinho de piteira aqui do 420, né? Pra quem consome esse tipo de cigarro. Do lado também tem um isqueiro, aparentemente uma paródia da marca Bic, né? Bem característica. E tem até uma caneta piloto aqui do lado também. Muito interessante, rapaziada. E pelo visto, não foi só esse atendente que o Jason deitou na porrada. Dá pra ver aqui no fundo outras duas pessoas deitadas também no chão. Além também de um narguilé funcionando, rapaziada. Olha como essa fumaça tá realista. Além disso, né, cara, o braço aqui do Jason também dá pra ver os pelos, os músculos, veia saltando, tudo muito realista. O tecido da roupa tá muito impressionante e quando ele dá um socão na caixa registradora, dá pra ver que ela movimenta, né? Ela movimenta em dois momentos. Quando ele dá um soco na caixa e quando a gaveta abre, né, que ela atinge o limite, dá meio que uma puxadinha na caixa pra frente também. É muito impressionante, tá? Tudo que existe nesse jogo aparentemente tem uma física. Até as moedas que estão dentro da caixa registradora, rapaziada. Quando ele puxa a gaveta, dá pra ver que as moedas se movimentam. Todas elas têm uma física própria. Além também das cédulas de dólar que estão presas ali no mecanismo da caixa. Dá pra ver que elas estão desgastadas, né? Não é aquele PNG básico que a Rockstar Games coloca. Tem manchas na nota, a nota tá dobrada. Tem uma nota que tem algo escrito nela e é separado as notas, né? De 100, de 20, de 10 e de $1. Então você vai ver que até o dinheiro nesse game vai estar muito realista. Além disso, rapaziada, é possível ver que até o relógio do Jason funciona. Ele passa a hora de verdade, dá pra ver os outros pixels apagados ali do relógio, então vai mudando a hora conforme o tempo e você vai conseguir ver o relógio de pulso do Jason funcionando, cara. É muito brabo. Galera, nessa cena aqui dá pra ver muitos detalhes interessantes, tá? Primeiro que aparentemente isso daqui também é um gameplay. A própria Rockstar já confirmou que metade do trailer é gameplay e metade é cutscene, né? Eles dividiram as cenas de forma equilibrada. Então, aparentemente nessa cena aqui, o Jason tá dirigindo aquela caminhonete que a gente já viu as cenas aí no trailer. E aqui aparentemente mostra ele na perspectiva de primeira pessoa, o que meio que confirma aí que a gente vai poder também jogar em primeira pessoa no GTA 6, o que eu acho que é meio óbvio, considerando o nível de detalhes que tá presente nesse jogo. E dá pra ver, rapaziada, que o Jason possivelmente tá escutando alguma música no carro e ele fica interagindo com a música, né? Ele fica gesticulando ali, batendo no volante, o que traz uma interação bem natural pro jogo. Algo que a gente já podia ver mais ou menos aí nos outros GTAs, né? Quando você colocava também uma música no carro, os personagens interagem ali, dança. No caso do GTA San Andreas, ele até canta algumas músicas. Então, isso aí, pelo visto, vai estar presente no GTA 6. E olha o nível de detalhes desse carro, né? O capô todo enferrujado, todo sujo. As paletas aqui do limpador também meio enferrujada. O painel do carro todo meio mal acabado. E não para por aí os detalhes, tá, rapaziada? Dá pra ver aqui no lado esquerdo que tem uma equipe cuidando da limpeza da estrada. O que pode confirmar um suposto vazamento que rolou no início desse ano de 2025 e que eu trouxe aqui pro canal Sunny Play, que comentava que quando rolasse um acidente na estrada, apareceria ali uma equipe pra organizar aquele trânsito, apareceriam veículos de emergência pra levar a pessoa acidentada e que depois os guardas iriam reorganizar o trânsito, que geraria filas, assim também como quando acontecesse algum evento catastrófico ali na cidade, você veria a equipe reconstruindo o local, construindo o prédio. E bom, não sei se isso aí vai ser 100% confirmado, mas já dá pra ver uma pista disso nessa cena, né? Tem uma equipe aqui no canteiro da pista meio que dando uma organizada, arrumando tudo, cortando a grama, e a gente consegue ver também uma interação que é inédita nesse jogo, que são os personagens sentados na caçamba da caminhonete. Isso era algo que não era possível nos outros GTAs, né? Você até poderia subir na caçamba, ficar agachado, mas você não poderia
ocupar o lugar ali como se fosse um assento do veículo. E olha que legal o nível de personalização dessa caminhonete. Dá pra ver que bem aqui no para-choque ele tem como se fosse duas porcas penduradas ali com uma corrente, o que faz uma alusão ao item de decoração muito utilizado lá nos Estados Unidos, em que essa galera meio redneck coloca nas caminhonetes. Tem um pessoal que coloca ali como se fosse o testículo da caminhonete. É um bagulho bem engraçado, mas nesse caso aqui, pelo visto, em vez de um testículo, eles colocaram aí duas porcas, né? Parece até algemas. Dá pra ver também que essa caminhonete, ela é antiga e ela é do estado de Gloriana, que seria aí a paródia da Georgia no universo do game, que é o suposto segundo estado que vai estar presente no mapa do GTA 6. Tem diversas outras imagens que podem confirmar isso. Aqui a gente também pode ver algumas das regiões que vão estar presentes também no jogo, como a região de Peacock Bay, Southside e também a cidade de Ambrosia, que já foi confirmada aí pela Rockstar Games, uma cidade industrial do jogo. E galera, olha o tanto de prédio que tem aqui em volta. Eu tô muito curioso pra saber se a gente vai poder explorar cada um desses prédios. Essa cena aqui, galera, também trouxe uma dúvida se ela é um gameplay ou não, mas aparentemente, né, parece um dos minigames do jogo, em que a gente vai poder levantar peso, o que confirma o retorno das academias no game, que era algo muito questionado pela comunidade se estaria presente no GTA 6. E o nível de detalhes dessa cena é muito impressionante. Olha só o peso interagindo aqui com a areia, rapaziada. Além também de como a areia interage com o pé dos personagens. Aparentemente, conforme você vai andando na areia, vai realmente deixando as pegadas, você deixa um peso ali, ela realmente influencia na marca que vai deixar na areia. E essa areia tá muito impressionante, cara. Tá um nível de realismo absurdo, até o brilhinho que tem na areia, a Rockstar Games se atentou em colocar no jogo. Dá pra ver também aqui, rapaziada, que o Jason tá usando um tênis da marca Ares, que tá retornando aí pro universo do game, e dá pra ver que ele tá até com tênis sujo, né? Não sei quem vai com tênis branco treinar na areia, mas dá pra ver também outros tênis da Ares aqui, a galera usando, como se fosse uma paródia do Jordan. Tem também aqui uma paródia dos tênis Easy Boost, e dá pra ver também que a personalização dos personagens tá absurda. Olha essas NPCs aqui olhando pro Jason, cobiçando esse corpinho musculoso, cara. Até o detalhe aqui do suor na perna, o pelo aqui, né, refletindo a iluminação, assim como os pesos também, né, desgastados por ficarem expostos um tempo. Tem até uma garrafinha de água aqui no canto, toalhinha. O Jason tirou o boné pra poder treinar e aparentemente ele tá usando um fone de ouvido, né, que seria ali uma paródia dos fones da Apple, os AirPods, o que traz aí a possibilidade da gente escutar a música no game sem necessariamente estar dentro de um veículo, né, ou dentro de um imóvel, que seria muito interessante pra mecânica do jogo. Dá pra ver aqui no fundo, rapaziada, que tem uma mulher passeando com um cachorro, então não vai ser só as iguanas que vão ser pets nesse game, tá? Os cachorros também vão continuar presentes, assim como era no GTA V, a gente vai ver em outras cenas isso também. E galera, já contaram aqui e aparentemente o Jason tá levantando 120 quilos no supino, cara, o que é muito impressionante, tá? Fazendo o cálculo aqui, aparentemente são 100 quilos que estão na barra, esse peso azulado seria 20 quilos, né? Então 40 mais 10 quilos aqui do verde, 50, a mesma coisa do outro lado inteirando 100, mais 20 quilos da barra, né? Que geralmente essas barras aí já tem um peso base, então o Jason estaria levantando 120 quilos no supino. É muito impressionante, o que pode confirmar aquela minha teoria de que o Jason é fake nerd. E olha só a musculação dele quando ele levanta essa barra, rapaziada. Já haviam rolado ali vazamentos recentes que apontavam essa mecânica, né? Na verdade, as patentes que a Rockstar Games registrou já revelavam que teria essa interação até dos músculos, né? Conforme você estende o músculo, você consegue perceber isso na pele do personagem. E pelo visto a Rockstar Games foi muito além nisso. Nessa cena, rapaziada, dá pra ver aí o que aparenta também ser uma cena de gameplay. Não se sabe se isso aí é algum tipo de câmera nova no jogo ou se simplesmente a Rockstar só utilizou uma câmera cinemática pra trazer uma nova perspectiva. Mas olha o tanto de detalhe que tem nessa loja, né, rapaziada? Tem produtos já conhecidos do universo GTA, como a cerveja Patriots. Dá pra ver aqui uma seção de verduras, com folhas, com milho. Dá pra ver que a loteria tá de volta aí no GTA 6. Tem até um personagem aqui jogando. E olha o nível de detalhes nessa parede, rapaziada. Dá pra ver até a cola de um pôster que tava ali colado, diversas marcas, arranhados. A iluminação também interagindo aqui com a parede, algo absurdo. Além também que, como eu mencionei pra vocês, nada no cenário tá colocado ali à toa, tá? Se tem um sistema aqui de segurança, você vai ver os fios saindo, levando pra uma central, levando pra caixa de força. Então é muito impressionante. E o que traz também a possibilidade da gente poder hackear esses sistemas, levando em consideração que nos vazamentos de 2022 já foi confirmado que a Lúcia tem uma habilidade de hacker. Não sei se isso aí vai ser utilizado na versão final do game, porque difere um pouco da descrição que a Rockstar Games colocou lá no site, mas pelo menos dá pra ver que o sistema de segurança aqui é funcional e é completo. E olha o chão dessa loja, rapaziada, dá pra ver que é um local
que muitas pessoas acessam, então o chão tá até meio desgastado, né? Tá soltando ali as placas, tem o tapetinho, tem um gato se limpando aqui do lado direito. Como eu falei pra vocês, terão vários tipos de pets nesse jogo, inclusive os gatos vão estar de volta aí também. E conforme o Jason vai andando, dá pra ver que o líquido chacoalha dentro da garrafa, tá, rapaziada? Pelo visto, os líquidos das bebidas também vão ter a sua própria física no jogo e tem outras cenas que podem provar isso. Curiosamente, aqui na porta dá pra ver que tem um aviso indicando que os clientes não podem consumir bebida dentro da loja. Eles não podem nem consumir, muito menos entrar com alguma bebida aberta dentro da loja, o que acarretaria ali em violação e multa, né? Você pode ser até preso por isso. Então, dá pra ver até esses detalhes, né? A Rockstar Games coloca esses avisos ali na porta das lojas. No trailer 1 tinha um outro aviso indicando que você não poderia andar na loja sem camiseta. Então você vê que até esse tipo de detalhe a Rockstar Games se preocupou em colocar. E olha que interessante, rapaziada. Passou despercebido por muita gente, mas a gente tem confirmado vapes no GTA 6, cara. Tem até um cartaz aqui que faz propaganda de um líquido ali, uma essência de vape. Então, pelo visto, vai dar pra gente usar vape no GTA 6. Olha que coisa mais interessante. E aqui no chão também não foge o nível de detalhes, né? Tem tipo, não sei se é uma folha esmagada aqui, uma casca de fruta ou algo do tipo. Tem também aqui um morador de rua, que é algo que a gente vai ver bastante aí no GTA 6. Nessa região da Flórida tem bastante moradores de rua. E aqui do lado esquerdo, rapaziada, a gente pode ver aí o carro do Jason, né? Que, como eu falei pra vocês, é um carro baseado lá na Ford Ranchero ou na Chevy El Camino. Só que o mais interessante é que dá pra ver que o carro tá com um paralama aqui de uma cor diferente, o que traz a possibilidade aí, a gente vai ver em outras cenas também, de uma mecânica que estava presente lá no Midnight Club e que pode estar retornando agora no GTA 6, que quando você bate o carro, você se acidenta, na hora que ele repara o veículo, ele já não aparece pintado tudo de uma vez. Essa parte ali que foi trocada, ela aparece com a cor Prime, né, que seria a base onde a tinta vai ser aplicada, que geralmente é cinza, ou nesse caso aí preto, né, também tem algumas peças de carros que vêm sem o Prime, mas vem na cor preta, e o que traz também um realismo a mais pro jogo, que a gente, além de consertar o veículo, vai ter que pintar ele também. Olha que da hora, cara. Galera, essa cena aqui se passa em Little Haiti, né, o bairro haitiano de Vice City, e o mais interessante é que na vida real, essa região existe e se chama Winewood, inclusive ela aparece também em alguma das cenas dos vazamentos e ela tem muito detalhe interessante. Não dá pra saber se isso aqui é uma cutscene ou se realmente isso aqui é o gameplay. Isso tá rolando tudo em real time, faz parte do gameplay. Isso aqui é um ponto de vista de uma pessoa que tá vendo o Jason, que tá no carro com ele, ou se então a Rockstar Games colocou ali uma câmera mais cinematográfica. Só sei, rapaziada, que nessa cena tem muitas coisas interessantes que valem ser pontuadas. Primeiro que dá pra ver aqui o olho presente no mistério do Monte Chiliad, né? Dá pra ver várias texturas do olho aqui. O olho aparece em diversos momentos desse trailer, em diversas referências, assim como no olho Illuminati lá na loja que eu pontuei pra vocês, né? Como se fosse um pedaço de pizza. Mas dá pra ver que alguma coisa vai ter a ver com o mistério do Monte Chiliad. Não se sabe se é apenas uma referência, né? Se a Rockstar Games está só reaproveitando essa textura, ou se vai ter algum novo grande mistério dentro do GTA 6. E eu acredito que vai sim, tá, rapaziada? Outro detalhe curioso é que aqui tem um aviso indicando que não é permitido gravar vídeos nesse local sem autorização. Que aqui no Brasil pode não ser muito comum, tá? Mas lá nos Estados Unidos, em cidades como Los Angeles ou até mesmo em Miami, você não pode sair gravando em qualquer lugar na rua, porque muitos desses locais são utilizados na gravação de filmes, de comerciais, e você tem que pagar os direitos autorais, você tem que pagar uma espécie de royalty, uma autorização pra gravar naquele local, e aparentemente esse é um desses locais, tá? Como eu falei pra vocês, mano, morador de rua, tem fofoqueiro aqui vendo a treta acontecendo, a ambientação desse jogo tá muito absurda, e dá pra ver aqui, mais uma vez, aquele vazamento relacionado a você ver a polícia trabalhando na rua, se acontecer um acidente, você vai ver a equipe organizando ali o trânsito, então você vê que realmente a ambientação do jogo vai estar muito viva nesse game, você vai ver diversas situações inusitadas acontecendo, que era algo que já rolava nos GTAs anteriores, mas não nesse nível de detalhes. Dá pra ver aqui a polícia empurrando esse cara, né, uma física absurda aí do Ragdoll, o cara dando aquela tropeçada pra trás ali, tentando não cair, manter a base, tem outro policial revistando os outros aqui na parede, tem uma galera que tá conversando só com a polícia, aparentemente dando esclarecimentos, então você vê que tem diversos tipos de interações aí com o policial, né, não vai ter só o cara ali abordando o NPC na rua, tem toda uma operação rolando ali, acontecendo com os NPCs. E algo muito interessante que a gente pode ver, rapaziada, esse local aqui, ele também apareceu lá nos vazamentos de 2022, e dá pra ver aqui uma espécie de homenagem a pessoas que morreram, né, algo que faz parte da cultura haitiana. E aqui em cima a gente consegue ver um lema escrito em francês, que é um dos idiomas falados lá no Haiti. Apesar de no Haiti eles falarem também o crioulo
crioulo haitiano, que é uma língua materna, mas a língua oficial do país, curiosamente, é o francês. E aparentemente aqui tá escrito liberdade, igualdade e fraternidade, que é um dos lemas haitianos e também é um lema da Revolução Francesa. E aqui embaixo dá pra ver que tá escrito La Perle, que curiosamente, rapaziada, é o nome desse bairro, né? O nome dessa região. E mais pra frente eu vou mostrar pra vocês que existem outras referências a esse nome aí, La Perle, indicando que é o nome desse local ali. Não sei se é um condado, se é um bairro, mas aparentemente essa região se chama La Perle. Dá pra ver também aqui que tem uma área em construção. É possível que a gente veja construções sendo atualizadas aí no GTA 6, da mesma forma que a gente viu lá no Red Dead Redemption 2. E olha só que interessante, galera, nesse para-choque do veículo, dá pra ver que tem aqueles adesivos refletíveis, né? Tem o olho de gato, o famoso olho de gato. E ele interage com a iluminação do jogo, né? Eu acho que eu já mencionei bastante aqui sobre Ray Tracing, sobre as sombras, iluminação global, mas dá pra ver que aqui no chão, próximo à calçada, rola o reflexo da sirene aqui da viatura, assim como o farol do carro do Jason também ilumina o olho de gato da viatura, né? Conforme ele passa, esses adesivos vão lá e apagam. Isso aí é muito impressionante. Dá pra ver também aqui nessa espécie de tambor, mais uma vez, a referência ao mistério do Mount Chiliad, que pelo visto, né, vai ter algum forte impacto aí dentro do GTA 6. Não sei, mais uma vez, né, se é apenas uma menção ou se realmente a gente vai ter alguma compensação pela falta da resolução desse mistério no GTA 5. Dá pra ver também mais algumas referências ao Haiti também aqui nessa pintura na parede, e o que aparenta, né, ser uma homenagem a algum líder cívico dessa região, ou até mesmo líderes de gangues que acabaram indo de arrasta pra cima, tá, rapaziada? Dá até pra ver mais uma vez também aqui o olho do Mount Chiliad aqui em cima dessa foto do lado esquerdo, e aqui embaixo tá escrito aí no idioma crioulo haitiano a frase em memória com amor, ou com amor em memória, algo do tipo assim. E galera, o que passou despercebido aí dos olhos mais treinados, mas você vai ver com exclusividade aqui no canal Sunny Play, é que a gente tem um easter egg do canal Sunny Play nessa cena do trailer, rapaziada. Olha aqui, Sunny Play confirmado no GTA 6, mano. Simplesmente tem um grafite ali escrito Sun, rapaziada. Olha que coisa impressionante. E bom, essa cena aqui é do presídio onde tá a Lúcia, e dá pra ver que ele foi muito mais aprimorado em relação com o que a gente viu no primeiro trailer do game. E dá pra ver que a Rockstar Games se atentou em todos os detalhes, tá? Aqui na parede dá pra ver um mau acabamento, né? Faltando ali algumas partes de concreto. Tem esse painel de energia também que você vê que tem os polos saindo ali. Tudo muito funcional, diversas aves sobrevoando, tudo interagindo muito bem em tempo real com a iluminação. Dá até pra ver, né, que tem umas manchas aqui como se tivesse vazado água ali, de tanto escorrer a água, fica com esse rastro. Até as janelas sujas ali em cima, câmera de segurança. E o mais engraçado, rapaziada, o mais curioso é que quando essas aves passam, o guarda para pra olhar, né? Ele olha diretamente pras aves que estão passando ali, o que mostra um nível de realismo absurdo, né, dessa interação dos NPCs com o universo à sua volta. E bom, aqui dentro do presídio é uma cena que levantou muita discussão aí na comunidade, que é uma das teorias que eu já comentei aqui no canal. Se você não conferiu ainda, clica nesse cardinho aqui em cima, tem diversas teorias a respeito do jogo. Eu já fiz um vídeo comentando as mais conhecidas, mas algo muito interessante que vem sendo levantado pela comunidade é a possibilidade do Jason ser um policial. E além dele já ter sido confirmado, né, pela Rockstar, que ele é um ex-militar, então realmente ele fez parte de alguma força militar, mas é possível que ele seja um agente duplo, né, um policial à paisana ali, um agente secreto. E um dos indícios disso seria essa cena em que o agente penitenciário pergunta se ele já havia visto o Jason antes, se ele já conhecia ele, e o Jason meio que fala, ah, tá, pode ser. O que não fica muito claro se ele já conhece o Jason porque ele já foi outras vezes visitar a Lúcia, se ele realmente é um policial e esse cara já conheceu ele de antigamente, ou se ele conhece o Jason porque já viu ali o Jason preso em alguma outra situação e acabou relembrando dele. Agora, algo que também fica evidente nesse take é que a Rockstar Games não só deu atenção a todos os detalhes, como também ao áudio do jogo. Dá pra ver que nessa cena ele se comunica através desse interfone, né? Ele fala aqui no microfone e o Jason escuta aqui, e você consegue ver isso bem presente até no áudio do jogo, né? Eles aplicam um efeito que traz essa sensação que ele realmente tá se comunicando pelo interfone. What's your name? I seen you here before. E olha todos os detalhes dessa cena, rapaziada. É muito impressionante, cara. Tem câmera de segurança, tem uma toalha aqui no canto, quadro de recados, tem instruções aqui pros visitantes, dizendo que não pode utilizar armas nesse local. Dá pra ver também a parede aqui, ó, toda suja, né, meio descascando. Diversas marcas de arranhado aqui, as grades bem realistas. E olha só essa movimentação do personagem, tá? Ele tá escorado ali na cadeira, e quando ele levanta e mexe no teclado, dá pra ver que a física
física do jogo tá muito impressionante, né? Ele dá uma arrastada ali no teclado pra frente enquanto ele interage ali com o Jason. Outro aspecto que a galera vem comentando a respeito aí dessa teoria de que o Jason possa ser um policial é que muitas instituições da polícia lá nos Estados Unidos, quando elas dão a farda pro soldado, eles também são presenteados com um relógio que é padrão ali da polícia, e curiosamente é esse mesmo modelo de relógio que tanto o guarda tá utilizando quanto o Jason, rapaziada. Pois é, esse modelo de relógio que o guarda tá utilizando é o mesmo modelo do que o Jason usa. No mínimo, bem curioso. E nessa cena temos o reencontro do Jason com a Lúcia, né? Algo que vem sendo muito questionado pela comunidade é se a gente vai poder realmente jogar com a Lúcia enquanto ela tá presa, ou se simplesmente, né, o jogo começa evidenciando o Jason, mostrando ali a vida dele, o que ele tem feito pra poder visitar a Lúcia, o que ele tem feito enquanto ela tá presa, ou se realmente a gente já vai ter essa dinâmica dos dois personagens enquanto ela ainda tá dentro da prisão. Só sei que aqui é o reencontro deles, não se sabe, né, em qual parte da história que isso acontece, se é bem no começo, se tem algo que acontece antes e a Lúcia é presa, ou se realmente eles se conhecem aí, né? Tem gente que levantou essa teoria de que eles estão se conhecendo aí pela primeira vez, mas eu acho que isso não é possível, né? Eu acho que não faz muito sentido, levando em consideração que o cara tá indo buscar ela na cadeia. Claro que poderia ter sido passada essa missão pra ele, né? Vai lá, encontre a Lúcia, conheça a Lúcia ou algo do tipo, mas eu acho que nesse caso aqui, as expressões faciais dele mostram que ele já gosta bastante dela e que ele já tava bastante tempo esperando pra encontrar com a Lúcia. Só sei, rapaziada, que tem até uma mancha aqui na camiseta do Jason, o que é um nível de detalhes muito interessante, né? A camiseta tá toda abarrotada, toda amassada, e até a textura da camiseta ali do algodão, muito impressionante, tá? A física dos tecidos nesse jogo, a textura também tá muito impressionante. E dá pra ver aqui na camiseta Leônida Marine Center, né? O que ressalta essa característica do Jason, que ele é um ex-militar. Dá pra ver também aqui, galera, a lixeira Benson, né? Que já foi spotada e já foi encontrada ali nos vazamentos do GTA 6 lá em 2022. Dá pra ver toda a ambientação aqui, ó. A calha da chuva aqui, toda bem texturalizada. Dá pra ver que realmente é um plástico, sabe? Todos os detalhes que a Rockstar Games fez são muito impressionantes, além também do efeito sonoro dessa parte do trailer, né? Dá pra ver que até o barulho da campainha ali tocando, os guardas abrindo a grade ali pra Lúcia passar, tudo muito bem ambientado e sonorizado. E olha só o visual da nossa querida Lúcia, né? Dá pra ver aí que ela tá saindo da cadeia toda simplinha, sem maquiagem, sem nada. E curiosamente temos aí uma referência a um brinquedo do GTA V. Tá ligado aquela montanha russa que tem lá no Pier del Perro? Pois é, o nome dela é Leviathan, e aparentemente a Lúcia por alguma razão já pode ter passeado nela, tá? Isso porque na camiseta dela tá escrito: eu estive no Leviathan. I went down on Leviathan, né? Ela diz que passeou no Leviathan. Será que a gente vai ter algum retorno aí pra Los Santos? Ou será que a Lúcia já viveu em Los Santos ou ela só foi passear lá e acabou dando uma volta nessa montanha russa? Bem legal essa referência, né? E olha só a física do cabelo da Lúcia enquanto ela anda, rapaziada. Dá pra ver que tudo vai movimentando. A expressão facial dela também, quando ela vê o Jason, ela esboça um sorriso ali meio envergonhada. Você consegue ver todos esses nuances de sentimento a partir das expressões faciais dos protagonistas. E olha só a cara do Jason quando ele vê a Lúcia, né? Ele fica meio embasbacado e depois ele muda a expressão, né? Dando uma fechada ali, né? Abrindo um pouco mais o sorriso e olhando ali meio pra ela de corpo todo, né? Meio que medindo ela dos pés até a cabeça. Aparentemente o cara já tá encantado por ela, tá? E o mais interessante é que nos outros GTAs era meio que aquele olho de peixe morto. É só piscava o olho, né? Mas era algo que você vê que não tinha muita profundidade. No GTA 6, cara, parece que o olho ele tem alma ali, né? Você vê que conforme eles vão conversando com os outros personagens, você vê o olho movimentando, seguindo a movimentação dos NPCs. Então, cara, isso faz muita diferença no game. Além de toda essa ambientação, né, rapaziada? Tem caixa de cigarro, tem papel de camisinha, bituca de cigarro, é muito detalhe que a Rockstar Games colocou na ambientação do jogo. E aqui já começa uma parte mais emocionante aí do trailer, né, com a trilha sonora e, bom, vocês devem imaginar o que tá rolando aí, né? Eles estão aparentemente naquela casa que aparece no primeiro take do trailer e dá pra ver, né, que é uma casa bem simples, aparentemente ela tá em obra, tem uma parede aqui meio mal pintada. Agora, o que não tá mal feito é a física que a Rockstar Games colocou nessa cama. Dá pra ver que até quando eles vão rolando na cama, o colchão se movimenta. Além disso, tem outra coisa aqui que tem uma física bem realista, se é que vocês me entendem. Sério, eu não sei como a Rockstar Games conseguiu fazer isso, mas tá muito impressionante, tá? A física do corpo deles interagindo ali tá um bagulho absurdo. Além disso, dá pra ver que a Lúcia tá com a tornozeleira, né? O que provavelmente indica que essa cena é bem após a sua saída do presídio. E olha só o cabelo dela caindo aqui no rosto, né, rapaziada? Seguindo completamente a gravidade aí, totalmente realista. A interação da iluminação também
aqui refletindo neles. Dá pra ver até as hélices do ventilador girando ali, interagindo também com a iluminação. Um nível de detalhes muito absurdo. Nessa cena aqui comprova que os Reich estão de volta, tá? Eu não aguento mais Reich, mas pelo visto a gente vai ver muito disso aí no GTA 6 também, tá? Dá pra ver uma personalização aí da Lúcia, né? Uma descaracterização, né? Não dá pra identificar que é ela, apesar da gente saber de quem que se trata, mas tá protegendo aí a sua face utilizando uma bandana. Provavelmente um recurso aí que tem desde o Red Dead Redemption 2 e que vai estar de volta agora no GTA 6. Ela tá segurando aqui o que parece ser uma MP5, né? Uma submetralhadora, e toda a iluminação dessa cena é muito impressionante, né? Dá pra ver aqui que tem alguém utilizando um tablet na frente dela, né? Alguém interagindo ali, alguma tela que reflete até no óculos dela. Muito interessante. E olha a textura dessa luva, cara. Dá pra ver que realmente o material é de borracha, né, cara? A Rockstar Games conseguiu se sobressair muito na composição dos materiais nesse jogo. Dá pra ver que o cara tá muito preocupado aqui, o gerente do banco, ele tá até suando. Dá pra ver até o brilho ali na calvície dele, ali na bundinha de macaco na cabeça, muito impressionante. E aparentemente eles estão num banco chamado Sem Fronteira National Bank, né? O Banco Nacional Sem Fronteira. E olha só o pavor na cara desse personagem, né? Ele tem até uma aliança ali, o que já traz um background pra ele, mostrando como ele precisa se manter vivo, né? Ele não pode fazer besteira, ele tá preocupado mesmo porque ele tem família. E mais uma vez a calvície confirmada no GTA 6, tá, rapaziada? Não, e olha essa cena aí do Jason e da Lúcia fazendo amor, cara. O nível de detalhes corporais tá muito impressionante. Você consegue ver evidente a diferença da textura da pele da mão pro braço, as veias saltando aqui, o braço dele bem musculoso, até os pelos dá pra ver ali, rapaziada. É um nível de detalhes muito impressionante, sem mencionar aqui a física nessa parte corporal da Lúcia, cara. Dá pra ver que quando ele coloca a mão nela, até chacoalha alguma coisa aqui, se é que vocês me entendem. E é exatamente isso que eu tô falando. Eu tô falando da física da corrente do Jason, que se chacoalha enquanto ele troca carícias com a Lúcia. Nessa cena aqui, aparenta ser a comemoração de algum golpe que deu certo. Pode ser, quem sabe, após aquele heist que a gente acabou de ver. Só sei que o nível de detalhes tá muito impressionante. Aparentemente, eles estão no Rusty Anchor, que é um dos bares que é confirmado ali na Leonida Keys e que parece ser um point da região. E eles estão bebendo aí uma cerveja chamada Pendejo, que curiosamente, né, é um trocadilho aí da Rockstar Games com um xingamento mexicano, que meio que traduzindo significa idiota, babaca ou algo do tipo. E cara, dá pra ver mais uma vez aí o relógio do Jason totalmente funcional, né? Até com os pixels apagados ali que não estão mostrando na hora. Tem a física da corrente também por debaixo da camiseta. Dá pra ver até que a Lúcia tá com o farolete aceso aqui, com todo respeito, claro. Eu tô fazendo aqui uma avaliação totalmente técnica, tá, rapaziada? Eu tenho que apontar esses detalhes pra gente ver como a Rockstar Games foi além no nível de detalhes desse jogo. Dá pra ver até algumas espinhas no rosto dela, marca de expressão. E olha como o líquido dentro da garrafa balança, cara. É muito impressionante, principalmente quando eles dão esse brinde, dá pra ver que tem até espuma na cerveja ali na superfície. E essa parece ser uma daquelas cervejas tipo Stella Artois, algumas cervejas mais caras, né, Stella Galícia, que possuem esse lacre aqui estilo champanhe, né, como se fosse um papel de alumínio na boca da garrafa. E você vê que até esse detalhe eles colocaram, né, do papel rasgado ali, a iluminação que tem. E dá pra ver até que a Lúcia aparentemente tá usando, sei lá, um brilho aqui na parte do busto, né, como se fosse uma maquiagem ali, chamando a atenção pra essa região. Muito bacana de verdade, também utilizando ali a sua joia com a luva de boxe, que faz parte do background da Lúcia, que é uma lutadora, ela luta, e aparentemente é algo que foi passado a ela através do seu pai. Dá pra ver também o reflexo da argola do brinco aqui no rosto dela, cara. É muito detalhe impressionante nesse jogo. Nessa cena aqui, rapaziada, dá pra gente ver um dos novos barcos do jogo, chamado Lu Predator, que é um barco aparentemente bem simples, tá? Mas isso não significa que o nível de detalhes não tá também muito impressionante. Dá pra ver aqui alguns detalhes descascados no casco do barco, tem até um extintor aqui, o motor da Dinka, que é uma marca do universo GTA que tá de volta agora no game, uma marca de motos, mas que também faz motores pra barcos, algo que acontece também na vida real, onde marcas como a Honda ou Yamaha também fazem motores de barcos. E olha só como o barco se movimenta conforme os nuances da água, né? Você vê que esse chacoalhar da água é muito realista, rapaziada. E dá pra ver até um nível de sujeira aqui embaixo da água. Tem bastante folha, bastante galho aqui, que também se movimentam de acordo com o movimento da água. Dá pra ver alguns crustáceos presos aqui no pé do pier, mostrando também o nível de detalhes que eles colocaram aí no jogo. E quando mostra o outro ponto de vista, a gente consegue ter um vislumbre das ações meteorológicas que vão estar presentes no GTA 6. Tem outras cenas que mostram um pouco sobre isso, mas já foi mencionado que o jogo vai ter furacão, tromba
d'água, tempestade, além também das nuvens volumétricas que estão de voltas aí no Red Dead Redemption 2. E a gente consegue ver bem evidente isso aí nessa cena. Dá pra ver que aqui do lado esquerdo o tempo tá se fechando, formando uma tempestade. Tem até um barco que já tá dentro dessa tempestade ali, de uma área mais escura, quando do lado direito mostra o pôr do sol bem iluminado. Uma cena realmente digna de uma obra de arte. Dá pra ver uns patinhos nadando aqui também na água, bem à frente do Jason e da Lúcia. Um pessoal comemorando ali no fundo, fazendo uma festa. Dá pra ver também aqui os pássaros sobrevoando. Tem gente sentada até na parte de trás aqui do barco, cara. Tem até um aviso aí pra eles ficarem espertos e não caírem na água. E é muito legal também ver dessa cena como eles estão enfatizando bastante essa relação do Jason e da Lúcia, né? Vocês viram que teve ali eles na casa nova, se curtindo, se beijando. Aqui eles trocando ideia, contando uma piada, falando um pouco sobre o background da história deles, experiências que eles vivenciaram. Então, pelo visto, pela primeira vez na história da franquia GTA, a gente vai ter um envolvimento amoroso entre os protagonistas, e eles têm realmente um background bem interessante. Eles têm uma relação já construída de longa data, e você vai vendo isso através da relação que um tem com o outro. Nessa cena a gente pode ver o Brian's Boat Works e Marina, que é basicamente o esquema de fachada do Brian Heather. É a loja de barcos aí do Brian Heather, mas que pelo visto não faz nenhum tipo de manutenção. Eles fazem lavagem, se é que vocês me entendem, né? Dá pra ver até aqui alguns barcos da Squally, né? Uma marca do universo do jogo. E dá pra ver que eles estão colocando dentro do Dodô aqui uma maleta no mínimo suspeita, né? E olha só como a chuva interage com a iluminação do game, rapaziada. Traz realmente aquela sensação de uma noite chuvosa aí na cidade de Vice City. E olha só como a iluminação interage aqui com os personagens, deixa tudo muito mais realista. Dá pra ver que a luz tá atrás deles, né? Então o rosto fica todo escuro, pegando só essa parte da silhueta dos personagens, o que traz até um clima mais sombrio pra essa cena, né? Indicando que tem algo meio errado acontecendo ali. E olha a camiseta que o Cal tá utilizando aqui, rapaziada. É a camiseta daquele bar que eu já mostrei pra vocês, que é o Rust Anchor. Olha que legal. Nessa cena aqui, rapaziada, a gente consegue ver a Lúcia com uma característica totalmente diferente, né? Ela tá usando tranças aí, que é um dos penteados que ela aparece, inclusive, em uma das imagens que foi divulgadas pela Rockstar Games. E dá pra ver que ela tá cumprindo aqui a sua pena de condicional. Pra quem não tá ligado no trailer 1, dá pra ver que a Lúcia tá sendo consultada ali por uma agente de condicional, que seria a Stephanie, e que provavelmente ela vai sair com algumas condições. Então ela vai usar a tornozeleira, ela tem que realizar esse tipo de serviço comunitário, tudo isso pra diminuir a sua pena ou pra solucionar o seu caso de uma vez por todas. E dá pra ver que ela tá tendo muito trabalho aqui, tá? Porque essa rua tá completamente suja, tem até pedaço de borracha aqui de carro, vários copos de refrigerante, e pelo visto tudo isso aí vai ter uma física própria, tá? Porque ela simplesmente tá utilizando um pegador e ela pega essa latinha direto do chão e coloca no saco, rapaziada. Olha esse nível de detalhes, que absurdo. Dá pra ver até uma policial feminina aqui também, né? O que é algo que diferencia aí do GTA V, onde existiam as personagens policiais femininas, mas na prática você quase não via isso dentro da cidade de Los Santos. Já aqui no GTA VI vai ser diferente, tá? E além disso, dá pra ver, rapaziada, que o colete da Lúcia reflete com o farol dos carros, né? Assim como essa placa que tá aparecendo aqui atrás também. Eu achava que esse efeito era causado pelo Ray Tracing, mas meu parceiro Lucas Casimiro me explicou que, na verdade, esse tipo de textura aí seria uma textura PBR, que é basicamente uma textura com a física realista, né, rapaziada? Uma textura que não é PBR, né, um material comum, ela utiliza mapas simples, né? Você só tem ali variações de cor, de reflexo ou de relevo. Então o resultado acaba sendo um pouco mais artificial, mais cartunesco. Já no material com PBR, ele simula diversas variáveis, desde a luz sobre essa superfície, como ela iria refletir. Ela utiliza também a base de cor, de sombra, de brilho, de definição, se o material é metal ou não, se ele tem um relevo detalhado ou não, além também de posicionamento, oclusão de iluminação de ambiente, peso, entre outras variáveis, o que torna, né, o resultado muito mais realista, como a gente pode ver nessa imagem, onde basicamente a iluminação bate no que seria ali a faixa reflexiva, né, como se fosse um olho de gato. O mesmo acontece na viatura que eu mostrei ali pra vocês e também nos veículos, né? Na lanterna de muitos veículos possuem também essa espécie de faixa refletiva, né? Então, além da lâmpada do carro
iluminar, ela também reflete nessa faixa e ajuda ali no foco da iluminação, ou até mesmo quando outros veículos apontam o farol pro carro. Você vê que nessa lanterna, ela também reflete a luz dos outros veículos, chamando mais atenção, né? Tornando mais evidente que tem um carro ali. Então, galera, isso aí é só uma palhinha do nível de detalhes que vai estar presente no GTA 6. Nessa cena aqui, rapaziada, a gente tem um outro take de dentro da casa do Brian que o Jason tá morando, né? Aparentemente o Jason e a Lúcia. Pelo que tudo indica, essa é a primeira safe house que a gente vai ter no jogo, tá? E olha, dá pra ver muitos detalhes impressionantes nessa casa. Eu poderia ficar falando o dia inteiro sobre como a porta da geladeira tá suja, né? Como tem reflexo nos quadros aqui atrás, mas vamos tentar focar aí nos detalhes mais pertinentes. Um deles é que, aparentemente, essa casa vai se transformando com o tempo. Isso porque algumas cenas mostram as paredes sendo construídas, né? Dá até pra ver aqui do lado direito do Jason que a parede do quarto aqui não tem, né? Só tem a estrutura de madeira. Dá pra ver que lá atrás tem tipo um drywall que não tá acabado, não tá pintado. Mesmo assim, a casa tá muito bem ambientada, né? Você vai vendo que essa casa ela vai se modificando com o tempo. Inclusive, aquela cena que o Jason e a Lúcia estavam na cama é exatamente essa cama aqui que tá do lado direito, né? Dá pra ver até uma outra perspectiva. Então, aparentemente, é esse o local que eles vão morar aí no início do jogo, após a Lúcia sair da prisão. E, cara, eles estão muito impressionantes, né? As expressões faciais, o cabelo da Lúcia movimentando enquanto ela anda, essa corrente aí com a luva de boxe, que é algo característico da personagem, né? Que faz parte aí do seu background. Tá tudo muito impressionante. Até quando o Jason conversa, né? Dá pra ver que ele fecha os olhos, ele movimenta os braços. Algo muito realista, rapaziada. E olha só como o piso dessa casa tá muito bem polido, né? Dá pra ver que tem até os reflexos ali embaixo. Cara, algo muito impressionante. No lado esquerdo aqui a gente tem até um aquário com uma cobra, mas um dos pets que vão estar disponíveis aí no jogo, dá pra ter iguana, cachorro, gato, pelo visto até cobra, tá, rapaziada? E na cena seguinte, parece ser aí no interior desse bar, né, o Rush Anchor. Dá pra ver, rapaziada, que é um point dessa região aí de Florida Keys, ou melhor, de Leônidas Keys, né? E tem muitas referências bem interessantes aqui nesse bar. Primeiro que dá pra ver aqui na ponta esquerda, um dos personagens que vai aparecer mais pra frente, né? Não sei se ele é amigo do Jason e da Lúcia, se ele é um influenciador, qual que é o papel dele na história, mas ele aparece 2 vezes aí no trailer. E dá pra ver que, além dos personagens em destaque aqui, que fazem parte da história de alguma forma, né? O Jason, a Lúcia, o Cole Hampton, que é o melhor amigo do Jason, todos os outros personagens ao redor também tem um alto nível de detalhes, tá? Seja de roupa, de tatuagem. Dá pra ver aqui esses velhinhos do lado direito, que quando essa mulher, ela desce, ela provavelmente foi buscar alguma coisa ali na prateleira ali em cima, ela desce e vai entregar algo ali pra eles, e eles olham pra ela, né? Então você vê que o nível de realismo de interação dos NPCs com o universo tá muito absurdo. E dá pra ver aqui também, rapaziada, algumas marcas de cervejas bem conhecidas do universo GTA, como a Pisswasser, que seria uma piadinha aí de água de urina, tem a Stronzo, tem a Pindeiro, que eu já expliquei pra vocês. Dá pra ver aqui que no lado esquerdo tem um cartaz indicando um Fish Business, né? Quem sabe aí uma das atividades que a gente vai ter presentes dentro do jogo, a pesca esportiva, né? Quem sabe até algum tipo de evento especial, algum tipo de coletável. Só sei que tá presente dentro do jogo e a gente vai conseguir ler esses cartazes adesivos com bastante detalhe. Aqui do lado direito, bem no meio dessa coluna, dá pra ver uma referência a um furacão, né? O Hurricane Roxy. E tá basicamente dizendo o seguinte nessa placa: o furacão Roxy foi forte assim, né? Indicando que é um furacão que deve ser bem conhecido da região. Vale ressaltar que essa região aí da Flórida, em que Leônidas é baseado, é uma região que tem bastante eventos climáticos, principalmente furacões americana, né? Bem numa região ali que é banhada pelo oceano. Então tem muita influência ali de furacões, rapaziada. Dá pra ver que o nível de personalização do ambiente tá surreal. Olha essa variedade de cerveja aqui embaixo na geladeira e como elas estão realistas. Os copos aqui também em cima do balcão, eles interferem até em como a gente vê o que tá do outro lado, né? Dá pra ver que tem um ângulo aqui do copo em relação ao balcão. Muito interessante, até a forma como a câmera vai se aproximando, vai mudando o que a gente vê através dos copos. E dá pra ver também, rapaziada, que tem diversas placas de veículos ali, como se fossem placas clássicas, tanto de Leônidas, de Gloriana, que seria essa paródia aí da Geórgia. Dá pra ver até os abridores de garrafa aqui na quina do balcão, né? Provavelmente o local ali que eles utilizam pra dar a garrafa pro cliente já aberta. Tem propaganda aqui na televisão rolando também. E dá pra ver, cara, que tem até um cabo saindo da televisão e cruzando todo o salão do restaurante. Como eu falei pra vocês, tudo que a gente vê aqui tá aí por uma razão. Se você vai ver uma televisão, vai ter o cabo de energia saindo dela e ligando na tomada. Se você vê um LED, a mesma coisa. Tudo que tá no ambiente não tá ali à toa, tá? Não tá ali só pra cumprir tabela.
dela. Olha só esse LED, rapaziada, como ele é realista. Dá pra ver o brilho dele ali, os straps prendendo ele aqui nessa parte lateral da janela e até um neonzinho também aqui com o que aparenta ser uma marca de cerveja. Tem até um pôster aqui indicando um show que vai rolar nesse bar Rusty Anchor. Tem toda essa galera aqui comemorando. Perceba que quando o Jason larga a cerveja, ele dá até tipo meio que um empurrão nela no balcão e é óbvio que o líquido dentro da garrafa interage com ela, né? Dá aquela chacoalhada. E galera, pelo que tudo indica, essa personagem aqui tá grávida, né? Dá pra ver que ela tá com a barriguinha meio saliente dentro do vestido e aparentemente teremos bebês no GTA 6. É bem polêmico esse assunto, né? Sobre crianças dentro da franquia GTA. Inclusive, uma das imagens aí que tá presente no jogo, a galera jura que encontrou uma criança. Eu posso fazer um outro vídeo comentando melhor sobre esse assunto pra vocês, mas aparentemente é possível que a gente veja no mínimo bebês aí dentro do game. Bebês já apareceram na franquia GTA, mais especificamente no Vice City Stories, que é a expansão do GTA Vice City. Assim também como no Red Dead Redemption 2 também existem crianças, então eu não duvido que no GTA 6 possa ter bebês ou possa ter crianças, mas a Rockstar Games vai saber fazer alguma forma de blindar pra evitar polêmicas com esse assunto. Seja eles aparecendo apenas em cutscenes ou em alguns momentos pontuais do jogo, isso aqui é um indicativo que pelo menos bebês a gente pode ver aí dentro do game. Agora, olha só esse acabamento aqui do forro descolando do telhado, rapaziada. Isso aqui tá demais. E bom, essa cena aqui do trailer eu acho que não tenho nem muito o que comentar, né, rapaziada? Bom, é claro que eu tô falando aqui do nível de acabamento desse vestido da Lúcia, né, rapaziada? Dá pra ver, cara, que realmente os tecidos vão ter uma física bem realista nesse jogo. Dá pra ver até como ela vai se movimentando, o tecido ajustando ali. Cara, isso aqui tá bom demais. E aparentemente eles estão numa festa no iate, tá, rapaziada? E a Lúcia aí com mais uma faceta, né? Mais uma personalização diferenciada, agora com vestido de festa. Aparentemente esse vestido é uma evolução daquele vestido dourado que ela aparece no trailer 1 ali no carro conversível. Pelo visto a Rockstar Games deu uma aprimorada não só na Lúcia, mas também na roupa, colocando essa textura de lantejoula. E vamos combinar, ficou incrível, tá? Ela aparece também maquiada, com aquela mesma corrente que ela aparece também no trailer 1, na cena do biquíni branco. E dá pra ver, né, como o vestido modela no corpo da Lúcia. Tem até... Você vê, né, esse caimento que tem aqui no tecido. O cabelo dela também esvoaçando aí conforme ela dá esse giro, né? Você vê que tudo tem uma física muito realista, tá, rapaziada? Muito impressionante mesmo. E nessa cena aqui, rapaziada, tem aí o que pode ser uma referência da Rockstar Games pro adiamento do GTA 6. Como vocês sabem, o game foi adiado alguns dias antes do lançamento do trailer oficial, bem no final do mês de abril. E nessa cena aqui, o Jason diz pra Lúcia que se eles forem fazer, eles têm que fazer da forma certa. Claro que isso aí deve fazer parte do plot do jogo, mas a intenção da Rockstar Games colocar isso no trailer pode ser um indicativo aí que eles estão dizendo pro público, olha, se a gente vai fazer isso daqui, vamos lançar o GTA 6, a gente tem que fazer da forma certa. Então, o trailer é basicamente eles mostrando, é assim que a gente faz da forma certa, tá? Assim como lá no início do trailer tem uma referência a eles estarem consertando os vazamentos, né? O Jason consertando o vazamento no telhado, que é uma referência aos vazamentos lá de 2022. What you doing up there? I'm just fixing some leaks. É meio que eles mostrando pro público, olha, a nossa forma de corrigir os vazamentos, de resolver essa situação, é entregando algo melhor do que vocês imaginam, né? Algo que rompe as expectativas do público. E realmente esse trailer, né? O jogo tá muito absurdo, tá, rapaziada? Eu já mencionei diversos detalhes aqui sobre a física dos personagens, sobre a pele, sobre a expressão facial, sobre a corrente, a física. É muito detalhe, tudo que a gente olha tem um detalhe muito impressionante, até a argola aqui do brinco dela balançando. E mais uma vez eu volto a mencionar o fator das expressões faciais, né? Você vê que quando o Jason conversa com ela, o olho dele acompanha conforme o movimento que ela faz. Então isso traz muito mais naturalidade e realismo pro personagem. No olho dele, você vê que o Jason tem um sentimento, que ele tem uma alma ali, né? Que não é só um boneco, um pixel emborrachado ali na nossa tela. E também mostra esses traços aí da relação que eles vão ter, né, rapaziada? Dá pra ver que eles realmente se gostam de verdade, aparentemente. Eles têm um relacionamento já bem consolidado e esse vai ser um principal desafio nessa dinâmica, né, do jogo. Realmente a Rockstar Games está ressaltando essa temática de Bonnie e Clyde, de casal criminoso, e dá pra gente ver isso bem evidente nesse trailer. Nessa cena aqui, rapaziada, eles estão visitando o clube 919, que é um clube que é referenciado no trailer 1, aparece lá aquela bandeirola no avião, fazendo propaganda pra esse clube, e na vida real ele é uma paródia do clube Eleven, que tá lá na cidade de Miami. E é um clube voltado aí pra música eletrônica, pro lifestyle noturno, e dá
dá pra ver aqui que os nossos personagens estão com moral, porque tem mó fila gigantesca aqui, mas basicamente eles furam essa fila e conseguem entrar direto. Aparentemente eles estão com alguém aqui que eles devem conhecer ali, de alguma missão, algo do tipo, que tá meio que puxando o bonde ali pra eles. E olha só essa iluminação, rapaziada, como que tá absurda, né? Dá pra ver que conforme a Lúcia vai entrando ali nas diferentes iluminações, dá pra ver até o cabelo dela aqui meio transparente, né? Afetado pela iluminação, mais claro, né? Quando tem aquele fecho de luz, você consegue ver os cabelos ali, os fios mais translúcidos. E pelo visto vai dar pra gente dançar no GTA 6, tá? Nessa cena aqui você vê aí eles embrasados na vida noturna do GTA 6. E a iluminação desse ambiente tá muito impressionante, tá? Dá pra ver até o telão aqui, tem realmente uma textura de pixel, como se fosse um telão de verdade. E galera, essa é uma das cenas aí que traz essa premissa de que o Jason pode ser policial. Isso porque um desses membros aqui de gangue questionam se ele é um federal, né? Se ele é um Fed, que seria um policial federal. E é óbvio que isso é bem clichê de filme de crime americano, né? No próprio Velozes e Furiosos, o Brian, personagem do Paul Walker, é questionado ali se ele é um policial, né? Pelo próprio Vin Diesel, ou melhor, o seu personagem, que é o Dominic Toretto. E isso aí também se repete em centenas de filmes, tá, rapaziada? Pode ser um indicativo que realmente o Jason é um policial, assim como no caso do Velozes e Furiosos, o Brian O'Connor era um policial disfarçado, mas pode ser que nesse caso aqui o Jason também seja, ele tá prestes a ser descoberto, né? No mínimo os caras ficaram desconfiados. E olha como esse QG aqui tá muito bem ambientado, tá, rapaziada? Dá pra ver até aquelas cortinas de miçanga presas aqui na porta, a cômoda toda suja, o ventilador ali embaixo, e pelo visto o Jason tá prestes a se dar muito mal, tá? Porque esses caras parecem ser bem mal encarados, tudo cheio de tatuagem de cadeia no braço, um bagulho meio bizarro mesmo, assim, bem mundo do crime. E eu tô muito curioso pra ver o que vai desenrolar dessa cena. Só sei que aparentemente eles estão em La Peur, né? Que é aquele bairro que eu falei pra vocês, o bairro haitiano. Isso a gente consegue identificar por causa desses cartazes aqui atrás que fazem bastante referências a ele. E dá pra ver até um cartaz aqui pedindo pra retornar a bicicleta, cara. Olha que bagulho interessante. Será que se a gente ligar pra esse número aqui, você vai conseguir falar com o cara que perdeu a sua bicicleta? E olha só como esse cara tá trincado, mano. Se o Jason tá forte, esse cara aqui tá o puro concreto, velho. O shape dele tá muito absurdo. Eu vi, inclusive, algumas pessoas comentando, né, que eu falei que o Jason dificilmente conseguiria aquele físico sem tomar o suco. E muita gente falou que, Sam, é possível sim você conseguir aquele físico de forma natural, mas é algo que vai demorar muitos anos e que vai exigir um nível de disciplina muito grande, né? Só que assim, rapaziada, segundo os exemplos que vocês me mandaram, só é possível você ter aquele físico de forma natural se o cara for um atleta, né? Se ele realmente viver fazendo dieta e treinando todos os dias. Mas aparentemente o Jason não leva uma vida tão saudável assim, né? Já que ele aparece ali no trailer, basicamente matando um engradado de cerveja long neck, e no outro take o cara tá levantando 120 quilos no supino. Pra mim, o cara cheira a suco. E rapaziada, essa cena aqui parece ser um outro ponto de vista daquela cena em que a polícia tá invadindo a casa, né? Pode ser que a Lúcia tá fugindo justamente ali nessa cena. Só sei que, cara, olha a física do tênis aqui nessa grade da janela. Dá pra ver que até o tênis tem física aplicada. Sem mencionar a iluminação global aqui, né, rapaziada? Tanto do spot da polícia aqui do helicóptero, quanto de uma iluminação mais avermelhada que tá aqui na parede. E isso aí também traz a possibilidade de uma dinâmica bem interessante pro jogo, né? Será que a gente vai poder escalar os prédios? Será que a gente vai poder pular de uma casa pra outra? Ou será que isso aqui é uma dinâmica mais pontual, faz parte de uma cutscene ou algo do tipo? Só sei que a ambientação do jogo, rapaziada, tá no mínimo impressionante, tá? Olha o tanto de lixo que tem aqui nessa área. O mais curioso é que tá escrito mantenha limpo, e bom, eu acho que a galera aqui não respeitou o aviso não, tá? Só sei que aqui em cima dá pra ver até a folha acumulada no telhado, rapaziada. Tem o fio aqui também da iluminação, do sistema de segurança, arame farpado. Cara, a Rockstar Games realmente foi além no nível de detalhes da ambientação desse jogo. Nessa cena aqui, rapaziada, a gente vê o Brian Heather utilizando aí uma roupa diferenciada, né? Tá usando aí uma touquinha, tipo uma bandana, e tá utilizando aí a camiseta do Kenny Brewster, que aparentemente é um cantor aí do universo do GTA. Tem até uma outra imagem que aparece ele utilizando essa camiseta, né, com a estampa meio craquelada, né, meio velha. E na camiseta, né, dá pra ler a seguinte frase: I got a big truck
with your face on it, né? Tipo, eu tenho um grande caminhão com seu rosto nele. O que pode ser o título de alguma música desse Kenny Brewster. E aparentemente, segundo o fórum do Reddit, esse Kenny Brewster seria uma paródia do cantor Jimmy Buffett. Além disso, dá pra gente ver pela primeira vez aí no trailer do jogo a Lori, que seria a mulher do Brian Hader, né? A sua terceira ou quarta esposa. Conta um pouquinho também sobre a história dele ali no site oficial da Rockstar Games. E dá pra ver, rapaziada, a tatuagem de pássaro que eu falei pra vocês, ó. Ele tem uma tatuagem de pássaro no braço e uma outra na mão, né? Então parece que tem um simbolismo por trás dessa tatuagem, que eu acredito que possa ter a ver com o vínculo dele com o Jason, né? Dá pra ver que eles são bem próximos e tem uma relação aí, além de amizade, algo mais fraterno, né? E olha só o nível de detalhes de iluminação nessa cena. Dá pra ver até os cabelos aqui debaixo da axila do Brian, cara. Uma coisa muito impressionante. E olha só como o Jason olha pra ele enquanto eles conversam, né? Tem aquela parada que eu falei pra vocês, de conforme ele conversar com o NPC, o olho vai se movimentando, meio que seguindo ali o movimento da pessoa, né? Você vê que quando o Brian olha pro lado, o olho do Jason acompanha, cara. É muito impressionante isso. Nessa cena, rapaziada, a gente tem aí uma incursão policial, uma espécie de investigação acontecendo, que pode ser, tá, uma outra perspectiva daquela cena da body cam no trailer 1. Não tem nenhuma confirmação ainda sobre isso, é apenas uma especulação, mas mostra que o jogo vai trazer também esse ponto de vista da polícia, de todos os acontecimentos que estão rolando aí com o Jason e com a Lúcia. Como vocês sabem, tem esse background do Jason e da Lúcia ser baseado no casal Bonnie e Clyde, e na história deles, o policial que liderou essa comitiva que conseguiu capturar Bonnie e Clyde foi o Frank Hammer. Inclusive, ele é muito mencionado nos filmes que contam a história de Bonnie e Clyde, e muitos desses filmes mostram também a perspectiva dele, porque foi um cara muito à frente do tempo que conseguiu utilizar sua expertise policial para conseguir capturar os dois. E aparentemente, galera, esse personagem aqui, o policial, o chefe dessa operação, pode ser baseado aí no Frank Hammer, né? Ou pelo menos no papel que ele teve na história de Bonnie e Clyde. Ele realmente parece ser um antagonista da história, alguém que tá passando aí uma outra perspectiva, o que traz aí essa teoria de que esse possa ser o terceiro protagonista do jogo. Eu já trouxe um vídeo comentando um pouco mais sobre isso, inclusive falando sobre várias outras teorias. Se você não conferiu ainda, clica nesse cardzinho aqui em cima, também eu vou estar deixando o link na descrição. Só sei que é muito importante o papel desse policial aí na trama do jogo. Não sei se ele é só um antagonista, um vilão, ou se realmente ele pode ser o terceiro protagonista. Só sei que essa cena, galera, aparentemente é um ponto de vista diferente daquela cena da body cam que a gente vê lá no trailer 1. E é óbvio que o nível de detalhes aqui também tá muito surpreendente, né? Dá pra ver tipo um colchão aqui, ou um sofá, todo mal acabado. Tem essa imagem aqui que parece ser um punhal, que é referenciado em diversas cenas do jogo, inclusive na tatuagem do Jason tem uma flecha ali cruzando o pássaro, né? Algo parecido com um punhal também. Muitos personagens utilizam uma correntinha no pescoço com uma ponta de lança, que pode ser também a ponta de um punhal. Só sei que isso aqui pode ser ou algo relacionado de forma mística dentro do jogo, né? Como se fosse um símbolo religioso, ou até mesmo a representação de uma gangue. Só sei que se vocês perceberem, dá pra ver que tem um olho aqui nesse punhal, né? Dá pra ver que aqui é tipo a silhueta de um olho meio não acabada, mas traz aí essa sensação realmente de um punhal cruzando esse olho, né? Várias referências a olhos aí nesse trailer. E olha a tatuagem desse cara, que impressionante, né, rapaziada? Dá pra ver que nos outros GTAs, geralmente as tatuagens não tinha diferença de textura. Já no GTA 6, tem a diferença de uma tatuagem que é feita em menos tempo pra uma tatuagem mais antiga, né? Você vê que a tatuagem, ela vai perdendo a definição, vai ficando algo ali mais... também perdendo os tons das cores, mas fica realmente muito realista. Além disso, dá pra ver que esse policial aqui tá com a cara bem enfesada, né? Dá pra ver que ele tá bem concentrado no que tá fazendo. Tem até esse headset de comunicação aqui na orelha, bem estilo agente do FBI. Tem até o suor do cara no pescoço, cara. Eu realmente não gostaria de receber a visita desses agentes não, hein? Dá pra ver aqui também uma arma com lanterna, algo bem tático sendo utilizado pela polícia. E fica aqui a curiosidade, rapaziada. Será que aquele policial que aparece de camiseta branca e colete na body cam do trailer 1 é o Jason, ou é esse oficial aqui que aparece também com o boné virado pra trás, camiseta branca e colete? Fica a dúvida aí, comenta a sua opinião aqui embaixo. Galera, nessa cena aqui dá pra ver como o badge do oficial aqui se movimenta de forma bem realista, tá? Conforme ele vai falando, vai se movimentando, o badge já tem uma física aplicada, né? Bem realista. A iluminação também entrando aqui pela janela, né? Traz um clima mais intimista, um clima meio misterioso pra essa cena.
cena, como se algo realmente importante estivesse acontecendo ali. E bem do lado esquerdo, tem o que a galera acredita ser o Jason, tá? Tem uma cena que aparece o Jason utilizando exatamente essa roupa, como se fosse uma camiseta azul marinho com uma manga dobrada. E a galera acredita que o Jason pode estar aparecendo nessa cena aqui, como eu já falei pra vocês aí, cumprindo esse papel de policial secreto, né? De agente secreto, como se fosse um policial infiltrado ali, que tá cumprindo o trabalho da polícia investigando aquele mundo criminal. Não tem como confirmar se isso aí é real, se isso é apenas uma teoria, mas as pistas que a Rockstar Games deixou nesse trailer são no mínimo intrigantes. Inclusive nessa cena aqui, o chefe de polícia tá falando justamente isso, né? Nós policiais temos que nos proteger. Será que o Jason também é um policial, rapaziada? E nessa cena aqui dá pra ver o Jason dentro de um carro fazendo um drive-by, né? Que é justamente essa atitude de você sair disparando de dentro de um carro. O que traz uma das novas possibilidades aí do jogo, né? Você vai poder disparar de dentro do carro como se fosse a câmera em terceira pessoa, uma mecânica que já apareceu lá nos vazamentos de 2022. E dá pra ver que o Jason tá dentro de um carro aqui que eu acredito ser um Endpoint Vigero, rapaziada, que é um carro baseado no Camaro, né? O que dá pra identificar aqui pela silhueta do carro e também pelo retrovisor, né? Bem parecido com o Dominator, que é baseado no Mustang, mas o retrovisor aí é bem característico do Vigero. Dá pra ver também, rapaziada, o nível de detalhes aqui na arma do jogo, né? Dá pra ver que o Jason disparou, subiu a fumaça saindo aqui do cano da arma e ilumina a mão dele, né? Ilumina a mão, o braço e inclusive faz uma sombra aqui na lateral do carro. Você vê que quando ele dispara, gera até essa sombra aí do braço dele contra a arma, né? Tem também uma influência aqui da iluminação desses coqueiros. Aparentemente o Jason tá cruzando aquela região de Ocean Beach, bem na frente do hotel Boardwalk, e dá pra ver que ele tá passando aí fazendo um drive-by. Olha só que cena impressionante, rapaziada. Nessa cena aqui a gente consegue ver a personagem Baylux, que faz parte da dupla Real Dimes, uma dupla de rappers aparentemente baseada na dupla Night City, né? A dupla de rappers americanas. E dá pra ver que elas têm uma característica bem definida, né? Pelo estilo delas, o cabelo com tranças, ela sempre utilizando essa corrente aí que faz referências às suas iniciais. E dá pra ver lá de fundo o Vice City Metro Mule, que é baseado, né, no Metro Mule lá de Miami, que é basicamente uma espécie de metrô, mas ele tem rodas, né? Como se fosse um ônibus não tripulado, né? Um ônibus que anda ali sobre uma faixa determinada, como se fosse um trilho, mas que realmente tem rodas. Lá em Miami também tem o Metro Rail, que aí é um metrô como a gente já tá acostumado, que anda sobre trilhos, mas tem essa variante aí, um sistema de transporte que vai estar presente no GTA 6. Além disso, lá de fundo passa um busão também, daqueles que a gente vê bastante em Los Santos. E olha só que interessante, quando a Baylux estica o braço, dá pra ver a física aplicada aí na roupa dela, né? Dá uma esticada, dá pra ver a iluminação aqui na mão dela, passando pelas unhas de gel, o que mostra como a Rockstar Games se atentou nos detalhes desse game, tá? A pele dela tem textura, a roupa toda personalizada, toda estilosa. Basicamente nenhum personagem é igual ao outro nesse jogo, todos têm a sua característica própria. E o nível de personalização desse jogo vai estar muito absurdo, tá? Até a unha da personagem você vai conseguir fazer. Inclusive tem cenas que mostram a Lúcia com a unha normal, outra com a unha com francesinha. Então até isso aí vai poder personalizar, tá, rapaziada? Bom, nessa cena aí a gente tem mais um pouquinho do vestido de lantejola da Lúcia. Inclusive, olha que impressionante, até sinais na perna dela, cara. O que vai ter de gente usando no clipe nessa cena não tá escrito. E nessa cena aqui a gente pode ver uma mecânica que é inovadora na franquia GTA, que é a possibilidade de você utilizar os elementos do mapa pra agredir outros personagens, né, durante o combate. Dá pra ver que o Jason tá simplesmente usando o carro pra agredir esse cara. E curiosamente, rapaziada, aqui do lado direito a gente pode ver a placa do motel Starlet com algumas lâmpadas apagadas, né, algumas lâmpadas queimadas, o que traz um nível de realismo absurdo pro jogo. E curiosamente, né, aqui tem a placa de vagas, né? Geralmente esses hotéis de beira de estrada tem uma plaquinha dessa escrito quando tem vaga ou quando não tem vaga, sendo assim você não precisa parar no hotel pra saber, é só ver o que tá ali na placa e saber se tem algum quarto disponível ou não. Mas aqui dá pra ver que a letra N e a letra C de vacância, né, de vaga, tá apagada, o que acaba formando a palavra vacay, que significa férias, né? Então não sei se é algo feito propositalmente aí pela Rockstar pra trazer esse sentido, ou se simplesmente eles quiseram trazer esse nível de detalhe mostrando as luzes apagadas. Só sei que esse hotel aí, ó, tem pelo visto piscina e Wi-Fi, além de camas king size. E dá pra gente ver de fundo aqui também alguns carros bem conhecidos da franquia, né? Como por exemplo a Ballard ST aqui atrás pegando fogo, tem uma caminhonete baseada nas Dodge Rams antigas, e nessa cena é possível ver um dos esportes que vão estar disponíveis no game, que é a luta, né? Mais especificamente aí o kickbox. Dá pra ver que a Lúcia, além dela lutar o boxe tradicional, ela também luta
kickbox, que é essa arte que envolve chutes com o boxe tradicional. Então, muito interessante ver essa cena. Dá pra ver também aqui a física no cabelo dela, né? Seguindo a gravidade perfeitamente. E o cara, mano, tem até uns pelos aqui na barriga, velho. Olha que detalhe incrível, rapaziada. Isso daí já mostra também um pouco mais do background da Lúcia, que como eu falei pra vocês, ela luta boxe e ela aprendeu isso aí a partir do seu pai, né? Então já é algo que faz parte aí das características da Lúcia. Pelo visto, ela vai mandar muito bem de briga. E olha só a expressão facial dela, cara, quando ela aplica o golpe e depois quando ela conclui, né? Ela tá fazendo força ali, dá pra ver que ela realmente tá fazendo força pra dar o chute e quando ela termina, ela já fecha a cara. E olha que fofinho nessa cena o Jason chamando a Lúcia de Lu. You and me, Lu. We got this. We got it. E além disso, dá pra perceber lá atrás aquilo que eu falei pra vocês, né? Que a casa vai se transformando com o tempo. Naquele outro take aparecia ali a casa já com parte da parede já meio concluída. Aqui dá pra ver que ainda tem as placas da parede que vão ser colocadas aqui, aparentemente drywall. E é basicamente a parede do quarto deles. Com certeza isso daí é meio que a parte inicial da história, né, rapaziada? Dá pra ver em outras cenas do trailer que eles vão tendo uma ascensão na vida, vão ganhando mais dinheiro, vão tendo uma vida mais luxuosa. Mas no começo do game eles vão passar bastante perrengue junto, o que deve só fortificar a relação do Jason e da Lúcia. E olha só que detalhe interessante aqui do lado, essa espécie de suporte do rolo de pintura, né, rapaziada? Dá pra ver que tá até sujo de tinta aqui, um detalhe muito interessante no acabamento do jogo. E mais à frente, né, além de detalhes como o brinco da Lúcia balançando, do cabelo, detalhes de iluminação, dá pra ver que ela tá utilizando uma camiseta do aeroporto de Port Gellhorn, né, mas especificamente um aeroporto internacional, o que traz aí a possibilidade do mapa ser tão grande que terá mais do que um aeroporto internacional, né? A gente vai ter aí o aeroporto de Vice City, que provavelmente é o Escobar International Airport, e também teremos aí o Gellhorn International Airport. Nessa cena é possível ver a Lúcia com um lança-granada gerando uma explosão absurda, que não só tem uma iluminação bem realista, né? Com diversas partículas do carro voando, como também solta uma onda de choque que chega até a balançar o cabelo da Lúcia. Além disso, é possível ver a distorção da imagem, né? Nessa onda de choque, dá pra ver que até a imagem que você tá vendo ali gera uma distorção e curiosamente aqui do lado esquerdo tem uma placa de propaganda aí, um outdoor de propaganda da cerveja Lavassas que diz: diversão não tem limites, meio que indicando aí que o jogo, né, tem diversão ilimitada ao se ver por essa cena explosiva. Sério, e se vocês estavam perguntando se o jogo vai ter físicas de veículos semelhante do GTA 4, eu acho que esse take responde bastante sobre isso, né? Olha até o capô do carro abrindo aqui com a explosão, cara, isso aí vai estar surreal. Nessa cena aqui dá pra ver aí o Jason e o Deacon Priest, um dos personagens aí do modo história do jogo, que é um rapper que tá em ascensão, e ele entrou numa gravadora chamada Only Raw Records, que é a gravadora do Booby, que também tá confirmado lá no site da Rockstar. E bom, uma das curiosidades a respeito dessa gravadora é que ela pode ter sido baseada em algumas gravadoras da vida real, como a Death Row Records, por exemplo, e curiosamente, esse nome, Only Raw Records, faz dois sentidos, rapaziada. É uma frase meio ambígua. Um dos sentidos, como eu já mencionei pra vocês nas análises aqui do canal, é que ele traz o sentido que eles só trabalham com música boa, né? Música na melhor qualidade, na qualidade raw. Só que também tem um sentido ambíguo com uma conotação sexual, que indica relações feitas apenas sem preservativo. Pois é, rapaziada, Rockstar adora fazer esse tipo de piada. Então, quando alguém te chamar pra fazer uma atividade only raw, saiba que pode ter uma conotação sexual. Além disso, rapaziada, a gente tem aqui o Deacon Priest utilizando essa camiseta do Manits, que é uma referência ao Miami Dolphins do jogo, que é um time da NFL, né? Um time de futebol americano. Então, se você pesquisar aí, você vai ver que essa camiseta do Manits é idêntica à do Miami Dolphins. Inclusive, eu tenho uma camiseta dessa na vida real e realmente, rapaziada, é igualzinha. Mais uma vez aqui, Ares, né? A marca aí do jogo, que pode ser uma referência à Nike, o que faz bastante sentido, né? Já que a Nike faz diversas camisetas esportivas e, curiosamente, Manatees significa peixe-boi em inglês, tá, rapaziada? Então, em vez de ser o Miami Dolphins, que seriam os golfinhos de Miami, a gente vai ter aí Vice City Manatees, os peixe-bois de Vice City. Olha que curioso. Tem também aqui um boné da Liga de Basquete Americana, que curiosamente dá pra ver que é uma referência aos bonés da
da New Era, né? Tem até a bandeirinha aqui do lado bem semelhante com o logo da New Era. E lá no fundo dá pra ver mais um cachorro sendo adestrado aí no jogo, rapaziada. Mais um pet presente aí, um cachorrinho com uma raça diferente. Dá pra ver também os NPCs tirando foto, passeando lá atrás, fazendo uns exercícios. O jogo vai estar muito vivo, tá, rapaziada? E essa cena de tirar o fôlego, a gente tem a Lúcia lutando aí com uma outra mulher, né? O que pode ser uma vilã feminina do GTA. Só sei que ela tá bem marombada, tá? Tá com as costas bem definidas. E essa cena é de tirar o fôlego, né? Porque primeiro elas estão lutando no avião. Dá pra ver que elas estão lutando de uma altura bem elevada, tá? Dá pra ver o topo dos prédios aqui embaixo. Uma cena de realmente tirar o fôlego. Não dá pra saber quem é essa mulher que a Lúcia tá lutando. Só sei que, rapaziada, elas estão dentro de um avião que parece ser bem gigante, cara. Realmente parece ser tipo aquele avião que aparece ali nas primeiras cenas do trailer, né? Da Fly Us. Um avião cargueiro ou até um Antonov. Realmente um avião que é gigantesco de verdade. Olha o tamanho desse trem de pouso aqui. E olha o nível de detalhes que a Rockstar Games colocou, cara. Dá pra ver que aqui, ó, tá até meio empoeirada esse compartimento. Todo o nível de detalhe, toda a suspensão do avião, cara, foi totalmente reproduzido pela Rockstar Games. Eu acho que a gente nunca teve em nenhum outro jogo da Rockstar uma aeronave tão bem detalhada quanto essa. Na cena seguinte, rapaziada, dá pra ver um vazamento que rolou no início desse ano que eu trouxe pra vocês, de um cara que supostamente teria jogado GTA 6. Ele acabou falando muita coisa a respeito sobre isso, eu já trouxe outro vídeo pra vocês comentando sobre no início desse ano. Só sei que em uma das partes do vazamento ele comentava que teria uma cena que referenciaria o Velozes e Furiosos, que era justamente uma cena do carro arrastando um cofre. E bom, naquela altura a gente não sabia se aquilo era real ou não, era algo provável de acontecer, levando em consideração que a Rockstar Games se baseia em diversos filmes blockbusters pra colocarem cenas dentro do jogo, mas pelo visto aquele vazamento tem tudo pra ser real, tá? Porque a cena foi confirmada aí no trailer e dá pra ver aí a caminhonete do Brian Heather, que aparece até em uma das imagens, né? Aparece lá no início do trailer, e é essa caminhonete que tá arrastando o cofre, cara. Olha o nível de detalhes do cofre sendo arrastado, né? Levantando folhas das árvores, saindo faísca no chão. É realmente muito impressionante. E se vocês observarem, né, na caminhonete aqui do Brian Heather, dá pra ver o nível de detalhes que a Rockstar Games colocou até mesmo na sujeira da caminhonete, cara. Dá pra ver aqui, ó, toda a lama saindo da roda aqui e marcando a carroceria, o pneu arrastando aqui, que ele mandou tipo um drift levantando poeira, e até o estilo da caminhonete, né, que ela tem rodas trucadas na parte de trás, né, como se fosse aquela roda de caminhão que ela é bipartida. E nessa cena aqui, rapaziada, é no mínimo impressionante, tá? Tem diversos detalhes que eu já pontuei aqui sobre expressões faciais e tudo mais, só que, cara, a Rockstar Games foi muito além nessa cena, porque você consegue sentir o envolvimento dos dois a partir dessa troca de olhar, né, de como eles reagem realmente com a expressão facial, com a expressão corporal. Eles fecham os olhos pra beijar, rapaziada. Isso aí é muito romântico, né? A Rockstar Games foi muito além nesse nível de detalhes. Dá pra ver que o envolvimento dos dois é muito realista, é muito natural. Nessa cena aqui aparece aquele cara que aparece no bar Rusty Anchor, né, que eu mencionei pra vocês. Não dá pra saber se ele é um influenciador, se ele é um empresário, um amigo malucão do Jason e da Lúcia. Só sei que isso aqui é continuação daquela cena da boate 919. Eles estão numa farra braba. Dá pra ver que o Jason e a Lúcia estão meio alterados e eles parecem um pouco preocupados nessa cena aqui, né? Dá pra ver que eles percebem que o cara tá filmando, eles estão meio que curtindo, mas quando eles percebem que ele tá filmando, eles ficam um pouco preocupados, né? O que traz aquela possibilidade das redes sociais impactarem bastante o modo história do jogo, inclusive acabar comprometendo a identidade do Jason e da Lúcia. Tenham em mente que eles são criminosos altamente procurados, né? Então, não é do tipo de pessoa que vai ficar se expondo em rede social. Então, o fato deles aparecerem aí nessa rede social, de mostrar onde eles estão, de mostrar o rosto deles, pode comprometer a história do jogo, tá? Então, óbvio que a Rockstar Games não colocou essa cena aí à toa, e provavelmente é algo que vai impactar na história do Jason e da Lúcia, e eu tô muito curioso pra ver. Olha a expressão que o Jason tá fazendo aqui, ele tá meio bolado, a Lúcia tá meio preocupada, só sei que eles parecem bem desconfortáveis nessa cena aqui, tá? E galera, essa é a Ocean Drive, uma das principais avenidas, né, ali de Ocean Beach, e é um local que já apareceu em outras cenas também do trailer 1, em outras imagens liberadas pela Rockstar. Só sei que aqui dá pra ver que tá tudo muito bem movimentado. A gente consegue ver diversos carros icônicos da franquia GTA, inclusive carros que já tiveram presentes em outros títulos, como no caso do GTA V, por exemplo, mas também dá pra ver alguns veículos novos. Só sei que esse carro aqui, rapaziada, pode ser um novo modelo do Benefactor Skafter, né, que é baseado lá naquelas Mercedes CLA, CLS, e dá pra ver que ele tá com uma personalização totalmente diferenciada aqui, tá, rapaziada? Curiosamente, esse tipo de personalização faz referência a um estilo de customização, uma cultura automotiva de Houston, no Texas, que eles utilizam justamente os carros
carros com essa roda saltada pra fora, né? Parece até uma roda daquelas carroças da época das batalhas medievais, um bagulho muito louco. Isso aí faz parte dessa cultura automotiva de Houston chamada slabs. E o nome desse tipo de roda é elbows out, como se fosse cotovelo pra fora, né? O carro tá dando cotovelada em todo mundo. Só sei que provavelmente isso aqui vai ter uma física aplicada, né? É possível que você danifique outros carros com isso daqui. Pode ser algo até estratégico de se utilizar na nova versão do GTA Online. Só sei que é uma parada cultural, né? Que existe lá nos Estados Unidos, mais especificamente em Houston, no Texas, e tá sendo referenciado aí no jogo. Aqui também traz a possibilidade, rapaziada, dos passageiros ficarem saltados pra fora da janela do carro, né? Ficar em pé aqui pela janela do carro. Já teve alguns vazamentos lá de 2022 que mostravam que a gente vai poder sentar na janela pra fazer um drive-by, né? Pra sair disparando. Mas pelo visto não só pra isso, tá? Dá pra ver que os NPCs estão fazendo essa animação diferenciada. E se vocês observarem aqui embaixo desse retrovisor do Benefactor, dá pra ver que isso aqui é realmente um gameplay, tá? Porque conforme a câmera vai se aproximando, a sombra vai mudando. Primeiro, quando tá mais distante, ela tá com um baixo nível de detalhes, e conforme a câmera se aproxima, parece que a sombra cresce, né? Ela aparece ali, o que mostra, né? Ressalta que realmente isso aí pode ser um gameplay. Dá pra ver outros carros conhecidos aqui da franquia. Temos aqui um novo veículo da marca Pegassi, que pelo visto é baseado aí na Huracan. Inclusive tem umas rodas belíssimas, rapaziada, que parece um modelo lá da Hotform, que existe na vida real, desenho muito parecido. Tem aqui atrás também o Bravado Banshee, né? Que inclusive foi um carro que a Rockstar Games fez na vida real. Tem um vídeo aqui no canal Sunnyplay contando um pouco mais sobre isso. Temos um novo modelo também aqui da Pfister, que parece ser um carro baseado na Porsche Cayman na vida real. Tem aqui o que eu acredito ser uma variante do Stallion do GTA V. Atrás dele tem também um novo carro da Obey aí, que pode ser baseado no Audi A7 ou S7. Dá pra ver que eles estão na frente de um hotel aqui chamado Dominion Hotel, né? Essa parte aqui é bem perto do Ocean View, do Boardwalk, entre vários outros prédios conhecidos aqui da região, né? Hotel Dixon. E dá pra ver que tem uma galera aqui tirando foto, cara. Tem até o cara se agachando aqui pra tirar foto. Dá pra ver os chinelos com físicas realistas. Olha lá, a galera posando pra tirar foto. Tem um cara falando no telefone aqui também. Você vê que tudo tá muito vivo, né? Tem a galera lá atrás nos restaurantes. Tem gente nos rooftops aqui, né? Na cobertura dos prédios, na sacada. Dá pra ver que essa é uma região muito movimentada de Vice City, tá? Eu tô muito curioso pra explorar essa região, que com certeza vai ficar muito marcada na mente de todos os jogadores. Galera, pelo que tudo indica, isso aqui é o Malibu Club, tá? Primeiro que tem umas palmeiras aqui, ó, que lembram bastante a logo do Malibu Club. Dá pra ver que tá escrito aqui, ó, Taste the Pleasure, né? Tipo, sabor do prazer. E muitas garotas dançando aí em cima, né? Que, enfim, não tem nem o que comentar. Tá muito realista aí essa festa, tá? Só sei de uma coisa, rapaziada. A iluminação noturna tá bizarra de incrível, tá? Dá pra ver aqui essas placas de neon, os LEDs aqui em volta das árvores, toda a iluminação e ambientação noturna tá simplesmente impressionante, tá? Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E curiosamente, esse hotel, né? Esse clube existe na vida real. E na vida real ele se chama Cleveland Hotel and Bar. Ou seja, ele é um hotel e é um bar também. E é basicamente igualzinho na vida real, tá, rapaziada? Aqui embaixo dá pra ver um sombreiro escrito Ocean View. Eu não sei se no universo do GTA aí vai ser realmente o Clube Malibu ou se é o Hotel Ocean View. Só sei que o nível de detalhes está extremamente impressionante. Bom, aqui não tem nem muito o que comentar, né, rapaziada? O nível de detalhes está surreal. Sério, olha o suor na perna dessa dançarina, cara. Tá muito impressionante, tá? Dá pra ver também que o cabelo dela tá suado. Até mesmo o suor aqui na barriga, cara. É um bagulho de louco. Agora, o que eu gostaria de ressaltar nessa cena é que dá pra ver aqui duas escritas que representam eventos sazonais que vão acontecer aí no game. Mais especificamente aí na loja de sapato. Um deles seria os Domingos da Sedução, né? Seduction Saturday. E também o Sinful Sunday, que seria tipo Domingo Pecaminoso. São eventos aí que podem acontecer com periodicidade dentro do game, o que mostra que é possível que cada dia da semana a gente veja eventos diferentes acontecendo. Outra coisa que eu acho que é válido mencionar, né, que essa parada de strip club lá nos Estados Unidos é uma parada muito cultural, tá, rapaziada? Lá, diferentemente aqui do Brasil, não significa que a pessoa vai para um strip club pra ter
atos libidinosos. Na verdade, a pessoa pode ir pra lá apenas pra curtir a noite. É como se fosse uma balada. Só que o diferencial é que tem as meninas dançando ali, e às vezes elas podem até tirar a roupa, entendeu? Só que o mais curioso é que nem sempre isso acontece. Às vezes você tá ali só pra ver as meninas dançando mesmo. E nesse tipo de lugar, você só pode pagar as coisas, você só pode interagir com elas usando dinheiro de verdade. E sempre são notas de $1, tá? Então, você vê aquela galera com bolos e bolos de grana ali. Às vezes não é nem tanto dinheiro assim. Aquele grande volume é justamente porque são notas de $1, né? E você vai ali jogando e depois as dançarinas vão lá, recolhem o dinheiro e tudo que foi jogado pra elas pertencem a elas. Outro lance curioso, né, que aparece aqui nessa cena é que dá pra ver que cada cédula, né, eles fazem essa parada também do Money Rain, né, que é a chuva de dinheiro, também bem cultural lá dos Estados Unidos, desse tipo de ambiente, e dá pra ver que cada cédula tem a sua física própria, tá, rapaziada? Além disso, a comunidade conseguiu identificar que os presidentes que aparecem nessas cédulas são os presidentes que estavam presentes na história do Red Dead Redemption 2. Meio que uma forma aí que a Rockstar Games está demonstrando que esses universos coexistem, né? Que é o mesmo universo, digamos assim. Então, os acontecimentos do Red Dead Redemption 2 fazem parte do universo do GTA 6. Inclusive, tem outros detalhes que apontam isso, né? As marcas de armas que aparecem no Red Dead também estão presentes no GTA 6. São detalhes aí que vão se aproximando um universo do outro. E o presidente que aparece nessa nota de $1 é o presidente Harding. Enquanto nas notas de $10, quem aparece é o senador Tadeusz Waxman, ambos personagens lá do universo do Red Dead Redemption 2. E galera, nessa cena tem uma série de detalhes que eu acho que é muito pertinente a gente falar. Primeiro que se vocês observarem, né, dá pra ver aí uma perspectiva que pode fazer parte do gameplay do jogo, que é basicamente aquele momento que a gente coloca os nossos personagens pra assistir televisão. E dá pra ver que o Jason tá assistindo uma tela aqui, tá curtindo o seu tempo, e na TV aparece logo uma propaganda da Fuse Ammunition, que seria uma loja de armas do universo do jogo, só que o grande diferencial é que esse personagem pode ser uma referência ao Phil Cassidy do GTA Vice City, ou pode ser uma releitura do Phil Cassidy. O interessante é que no GTA Vice City, além desse personagem ser mais velho, né, ele aparece bem mais jovem aí no GTA 6, ele acaba perdendo um braço na história do jogo. Então, o que nos traz a possibilidade desse Phil que aparece aí no comercial ser o filho dele, né, ser uma outra pessoa, ou até mesmo uma releitura, né, um reboot que a Rockstar Games estaria fazendo desse personagem icônico do GTA Vice City. Outro detalhe interessante é que se vocês observarem aqui do lado esquerdo, dá pra ver uma foto do barco do Michael, rapaziada. O que mostra, né, que realmente esse barco aí pode pertencer ao Brian Heather, e tem essa foto aí icônica do barco do mesmo modelo, só que ele realmente na água, né, ele de fato fazendo o que ele foi feito pra fazer. Dá pra observar também o reflexo aqui mostrando a televisão, né, tudo que passa na televisão é refletido também nesse quadro, além também dos detalhes na cena, né, rapaziada? Tem simplesmente um controle aqui baseado no DualShock de PlayStation 4, e a Rockstar foi tão além que até a entrada do fone, do headset, é igualzinha do controle do Play 4, e tem até a textura na borracha, que é uma referência ao símbolo da PlayStation, né, o triângulo, quadrado e bola aqui. Ele é impresso nesse acabamento de borracha do controle, e aqui a Rockstar Games também conseguiu reproduzir isso. Dá pra ver aqui uma espécie de versão alternativa do PlayStation 5, né? Um possível console inspirado no GTA V, o que nos traz a possibilidade, quem sabe, de jogar games no GTA 6, igual tinha lá no GTA 4 e também no GTA San Andreas. Dá pra ver aqui também, galera, que a cerveja sai até bolhas dela, né? A bolha tá subindo aqui na cerveja, o que traz aí uma dinâmica jamais vista em nenhum outro jogo da franquia GTA. Outro detalhe bem curioso é que, se vocês observarem, tem uma cerveja aqui que o Jason acabou de abrir, né? Que tá saindo as bolhas. Ela ainda tá meio suada, né? Ela tá condensada, que é quando o líquido ali dentro tá com uma temperatura inferior ao lado externo e dá esse efeito ali de condensação da água, né? A garrafa fica suada. Já na garrafa que tá do lado esquerdo, ela já tá quente, então tá normal, né? O vidro aqui tá limpo da garrafa, você consegue ver através dele, enquanto a outra garrafa você não consegue ver, ela fica mais opaca. Além disso, dá pra ver através das garrafas, né? Você consegue ver ali parte da televisão, até mesmo que tá embaixo dessa mesinha que tem um vidro ali, né? Você consegue ver toda essa interação com o ambiente do game. Lá fora a gente consegue ver a vista que o Jason tem da casa, que é justamente a vista daquele viaduto que cruza as ilhas de Leônidas Keys. E dá pra ver até uns pássaros lá fora voando, rapaziada, com animações bem realistas. Observa, né, que como o Jason ainda tá arrumando a casa, tá tudo meio improvisado ainda, né? A televisão tá em cima de um caixote, tem diversos tipos de ferramentas, fitas adesivas, tem até um chinelinho ali de canto. E percebe que quando o take muda, a gente consegue ver a Lúcia chegando
cuidando provavelmente aí do seu serviço comunitário. E o mais interessante, né, é que ela joga a chave dentro desse cinzeiro que tá na mesa, ou dessa espécie de vaso, e o Jason acorda só com o barulho da chave batendo. Tudo bem que essa física, né, dela jogando a chave não ficou nada realista, né? Se você parar pra analisar o ângulo que a chave deveria ir conforme o movimento dela, não tinha como cair ali. Mas vamos passar esse paninho aí porque o nível de detalhes do jogo tá absurdo. Agora perceba que quando a chave cai dentro do vaso, o barulho que ela gera faz o Jason acordar, né? Ele não acorda porque ele viu a Lucy ali, ele acorda porque ele escutou esse barulho e acaba despertando, né? Dá até pra ver a cara dele ali quando ele acorda e vê a Lucy, é bem interessante. Ele tem até uma reação bem realista, né? Quando ele percebe que a Lúcia tá ali, ele até abre um sorrisinho, cara. Muito legal essa recepção. E observa quando a Lúcia apoia o joelho no sofá, que ela vai pra cima do Jason, tem uma física na almofada do sofá. Dá pra ver que o sofá dá até uma baixada ali quando ela adiciona o peso dela sobre o peso do Jason. Muito legal esse detalhe. Também dá pra ver que ela ainda tá utilizando a tornozeleira eletrônica, que pode indicar que isso aqui é bem no início da história do jogo. E o sofá mexe tudo, né? Quando ela deita, mexe as almofadas, esse travesseirinho aqui que o Jason tá utilizando. E percebe também, rapaziada, mais uma vez ali os controles, né? A iluminação do controle pode ser vista refletindo na mesa, no tampo de vidro da mesa e também cruzando a garrafa de cerveja, né? Você vê que toda a iluminação do jogo, tudo que tá ali interage de uma forma bem orgânica. Dá pra ver que aqui em cima, né, do lado esquerdo, em cima da porta, tem uma espécie de armário improvisado, né? Uma madeira ali que tá até meio torta. O piso da casa tá muito bem ilustrado, né? Tem algumas madeiras que estão um pouco corroídas ali pelo tempo, que tem algumas marcas de tempo. Tem até uma marca, rapaziada, se vocês observarem, como se algo tivesse sido arrastado no piso e deixado uma marca ali. Além também desse papelão com adesivo ali feito pra proteger o piso da entrada da casa. E nessa cena a gente consegue ver aí o nosso protagonista Jason pilotando um buzzard de combate, tá, rapaziada? É muito interessante essa cena, porque dá pra ver um pouco mais da parte do pântano de Grass Rivers, que vai estar presente dentro do jogo, esse pântano baseado no pântano de Everglades. E curiosamente dá pra gente ver alguns animais circulando por aí. Dá pra ver um veado aqui do lado esquerdo, provavelmente fugindo da confusão que tá rolando. Dá pra ver algumas aves tomando banho também aqui do lado direito. E essa cena que o helicóptero sobrevoa aqui o airboat é simplesmente impressionante, né? Dá pra ver um cervo também aqui do lado direito fugindo. O reflexo do sol na água, cara, muito impressionante. E até mesmo o rastro que o barco deixa ao cruzar o pântano, né, cara? Se você pausar essa cena, simplesmente parece uma foto da vida real. E olha só a sujeira no para-brisa do helicóptero, rapaziada. A Rockstar Games foi muito além nesses detalhes do jogo. Você consegue ver realmente algo crível, né? Até as manchas ali no vidro parece que é algo realista. E olha só pra esse detalhe dos controles do helicóptero como tão ultra realistas, tá? Dá até pra ver o Jason soltando o pé ali do pedal do helicóptero, os manetes sendo controlados ali pelo Jason. Pra quem gosta de aviação, sem dúvidas vai ser um prato cheio pilotar as aeronaves no jogo. E olha essa cena do Jason e da Lúcia no jet ski, rapaziada. Isso aí já parece ser algo um pouco mais à frente na história do game, né? Pelo menos aparenta que eles já estão com uma posição social um pouco melhor, estão ganhando uma grana, até a ponto de estar de rolê aí jet ski curtindo o feriadão. E olha lá de fundo só a galera curtindo no iate, né? Pelo visto vai ter bastante festas desse tipo, onde a galera se reúne com boia na água, vários velhos da lancha, né? Várias garotas do job aí pra curtir nas lanchas. E essa região aqui parece ser aquelas ilhas que ficam próximo daquele pedágio que aparece no trailer 1. Parece que só tem mansão aí nessa região, hein? Galera, essa cena aqui eu também acredito que seja um gameplay, né? Uma das câmeras que a gente vai poder visualizar ali no jogo, como se fosse uma câmera que mostra a parte de trás do veículo, né? De frente pra trás. E dá pra ver aqui essa personalização extrema nessa moto. Uma pintura meio candy, assim, com brilho. Toda a parte cromada da moto tá muito realista, sem mencionar os detalhes do Jason, né, que eu já ressaltei por toda essa análise. Olha só o nível de realismo do reflexo dos óculos, tá absurdo. E provavelmente isso daí faz parte de alguma missão de contrabando de Moambas, né? Só sei que se vocês observarem na parte de baixo do Dodô, dá pra ver os gases do escapamento saindo e até mesmo gerando uma deformação ali embaixo do avião, uma distorção da imagem. E olha só a corrente do Jason movimentando conforme ele anda na moto, cara, isso
aí tá muito incrível. Na cena seguinte dá pra ver uma cena aí do Jason roubando o que aparenta ser um dos novos veículos da Pegasus, né, e baseado na Lamborghini Huracan. E se vocês observarem, esse caminhão tem a placa de Liberty City, o que traz aí, quem sabe, a premissa de que em algum momento do jogo a gente pode revisitar a cidade do GTA 4. Sem mencionar que na lore do game conta que a Lúcia viveu durante um tempo em Liberty City, então será que a gente vai revisitar Liberty City no jogo? E galera, esse local onde o caminhão passa também existe na vida real, obviamente, e o mais impressionante, se vocês notarem de fundo, é o tanto de variedade no andar dos prédios. Dá pra ver que cada andar tem um tipo de iluminação diferente, dá pra ver os interiores do prédio a partir da janela. Eu não sei se isso daí é uma técnica de textura em paralaxe, né, que é aquela simulação dos interiores, ou se de fato a gente vai conseguir explorar esses prédios, né, a gente vai conseguir realmente ver andar por andar, ou nem que seja um número limitado de apartamentos por aí. Só sei que do lado direito é possível a gente ver o prédio do canal Megamundo, que aparenta ser um canal televisivo hispânico no universo do game, inclusive é o canal que aparece as notícias lá no trailer 1, no take do Joker da Flórida. E olha só o nível de detalhes dessa faísca quando a moto cai no chão, rapaziada. Tá muito impressionante. E galera, nessa cena aí eu acho que ela já fala por si só, né? Mas algo interessante que eu consegui observar, rapaziada, é que esse quarto, ele aparece nos vazamentos de 2022. Provavelmente isso aqui é uma parte um pouco mais avançada do modo história. Parece ser um motel de beira de estrada. Provavelmente alguma parte do jogo que eles estão fazendo algum heist por aí, ou até mesmo fugindo da polícia, né? Só sei que esse é o mesmo local onde rola aquela cena icônica do trailer 1, que a Lúcia pergunta pro Jason se ele confia nela, e ele fala que confia, né? A cena do Trust. Sério, e mais uma vez, galera, as expressões corporais estão absurdas nessa cena, né? Olha aí o Jason abraçando ela, dando aquela segurada na poupança, e olha só eles se beijando, né? Com os olhos fechados, dá até pra ver a linguinha ali de um na boca do outro, cara. É muito impressionante. Galera, nessa cena aqui da fuga do barco, dá pra ver aqui do lado esquerdo até as algas embaixo da água, cara. Olha que coisa mais incrível, velho. Sem mencionar que eles estão aqui dentro de uma lancha da Lampadati, né? Um barco que já é bem conhecido aí no universo do GTA, só que agora com um aprimoramento de detalhes surreal. Dá pra ver todo o cockpit do barco aqui. Provavelmente dá até pra você ver a parte da cama, né? Tem uma casinha aqui dentro dessa frente da lancha, então é no mínimo muito interessante. Aqui no lado direito dá pra gente ver o helicóptero da polícia de Vice Dale, que vale pontuar que a Rockstar já confirmou aí cerca de 7 cidades aí do universo do jogo. Porém, existirão cidades menores. Uma delas é Vice Dale, tem Mariana, entre outras que aparecem aí também referenciadas no trailer. E olha o nível de detalhes desse helicóptero, tá, rapaziada? Dá pra ver aqui também mais uma vez a onda de calor saindo aí do escapamento do helicóptero, chegando a dar uma deformada na imagem. Muito interessante. Nessa cena a gente consegue ver também aí uma parte de Port Gellhorn, que é uma das cidades confirmadas pela Rockstar, e na placa dá pra gente ver esse detalhe que eu falei pra vocês, que existirão outras cidades menores aí, condados. Nesse caso aqui, Mariana County e Vice Dale County, que provavelmente são condados aí da cidade de Port Gellhorn. E olha que cena mais interessante, né? Dá pra ver aí um aspecto mais de cidade de interior, um monte de semáforo, muito interessante a ambientação aqui dessa parte, vários postes de energia. Provavelmente tudo que tá aqui faz um sentido, né, rapaziada? Deve estar muito realista, e dá pra ver que isso aqui é uma cena que acontece antes da próxima cena, né? Então dá pra ver que a Lúcia tá nesse carro aqui da frente, e esse carro da Lúcia aqui eu não consegui identificar exatamente qual carro é, mas dá pra ver que é um carro conversível, e aparentemente eles estão dando fuga aí desse cara da moto, né? Tá tendo uma troca de tiros ali, dá até pra ver as balas ricocheteando no chão, subindo fumaça, uma cena bem eletrizante. E o nível de detalhes não tem nem o que falar, né, rapaziada? Placas com neon, veículos diferenciados, além também de uma cena com muita adrenalina. Dá até pra ver que tem 2 caminhões vindo na contramão ali na frente. Aparentemente a situação tá fugindo um pouco do controle. Também é listado aqui uma das placas a ilha de Draper, né? Draper Island. Além também de um mini shopping e um parque aqui nessa região de Port Gellhorn. E olha essa cena, que adrenalina, rapaziada. Parece algo bem Velozes e Furiosos, né? O Jason pulando ali no carro conversível, com uma mão só se segurando, quase caindo. É muita adrenalina, tá? E além de toda a ambientação, de marcas aqui do vidro, coisas que eu já mencionei durante essa análise, a gente consegue ver que até a iluminação do espelho retrovisor reflete nos olhos da Lúcia. Dá pra ver que ela tá olhando pelo espelho retrovisor pra saber se o Jason vai conseguir pular, e a
a iluminação do carro de trás tá batendo no retrovisor e ilumina o rosto dela, cara. É muito absurdo esse nível de detalhes. Mais uma cena aqui na loja de fachadas do Brian Heder, né? A Brian's Boat Works. Só que, além de os detalhes de tudo que eu já mencionei aqui pra vocês nessa análise, dá pra ver o líquido saindo da garrafa conforme o Cole Hampton se anima. Então, aparentemente, galera, o líquido do GTA 6 realmente tem uma física cabulosa aplicada. Não sei nem como a Rockstar Games fez isso, tá? Pra finalizar, rapaziada, finalmente a última cena do trailer, uma cena muito icônica que mostra aí o Jason e a Lúcia no seu segundo carro aí do gameplay, né? O carro que a gente vê lá no trailer 1, dando aquele cavalinho de pau, aquele drift. E esse carro, inclusive, tem no GTA Online, é o The Class Tulip. E agora com uma personalização totalmente diferenciada, né? Não sei se é o mesmo carro do trailer 1, é o mesmo modelo de carro, mas dá pra ver que lá no trailer 1 tem alguns adesivos aqui na parte de trás que não estão nesse take, né? Não dá pra saber se é um outro momento da história, se aquilo vai acontecer depois. Só sei que essa cena tá muito impressionante. Aparentemente aqui o Jason e a Lúcia estão naquela região das mansões, né? Na Ilha dos Artistas, onde o Tommy Vercetti acaba tendo uma mansão no final do GTA Vice City. E dá pra ver que tem até uma ciclovia aqui do lado direito, né? Do lado direito, do lado esquerdo. Tem aqueles postes com fiação subterrânea, né? Passando ali por dentro da ponte. E mais uma vez a gente vê aquele detalhe que eu mencionei pra vocês sobre a possível mecânica de quando você arrumar o carro, você precisa pintar a parte específica do carro, né? Dá pra ver que a porta lateral direita aqui tá sem nenhuma cor. Algo que lá no trailer 1 não apareceu, né? Lá no trailer 1 o carro tá completamente pintado. Então um nível de detalhe bem interessante, além também dessa pose aí que a Lúcia tá fazendo, né? Uma possível nova animação aí dentro dos veículos, você poder ficar com o braço pra fora do carro ali, o corpo parcialmente exposto na janela do carro. E pra finalizar, né, rapaziada? Nada mais nada menos do que a cidade de Vice City de pano de fundo, meio que coroando todo esse nível de detalhe que a gente viu aí nesse trailer 2 e mostrando que tem muito mais por vir por aí, tem um universo a ser explorado e a gente vai conseguir explorar ele só a partir do dia 26 de maio de 2026, quando essa obra de arte chegar nas nossas mãos. É, rapaziada, coisa de louco, hein? Essa é a nossa mega análise do trailer 2 do GTA 6. Frame por frame, cena por cena, todas as referências, easter eggs, todos os detalhes técnicos e tudo mais que eu pude comentar e agregar pra vocês de conteúdo aqui no canal Sunny Play. Olha, garanto pra vocês que não foi fácil fazer essa análise, é muito detalhe, eu fiquei estudando aí praticamente por uma semana pra poder trazer esse conteúdo aqui pra vocês, mas eu acredito que valeu a pena. A gente fez aí sem dúvidas a análise mais completa do YouTube a respeito do trailer 2, realmente abrangindo todos os detalhes pra vocês. Só pra vocês terem uma ideia, eu tô quase há 3 horas gravando esse vídeo, não tá sendo fácil, eu imagino que pior ainda pro editor que tá tendo que pegar todo esse material e deixar tudo da melhor forma, bem explicadinho e bem editado aí pra vocês. Então, rapaziada, pra valer a pena esse esforço, peço que vocês deixem um like pesado pra fortalecer, que isso vai apoiar muito o nosso trabalho e vai ajudar com que esse vídeo chegue cada vez mais longe. Vale lembrar que ainda tem as novas imagens que saíram, tem alguns takes exclusivos que a Rockstar Games disponibilizou no seu site oficial, e se vocês querem também que eu faça uma análise desse conteúdo, vamos deixar muito like aqui nesse vídeo, que se o feedback de vocês for bom, se o vídeo bater bastante views, eu trago aí a análise dessas imagens também. Mas e aí, teve algum detalhe que eu esqueci de comentar aqui nessa análise? Deixa sua opinião aqui embaixo, vamos trocar uma ideia sobre isso, que o comentário de vocês é muito mais do que importante. E galera, só lembrando que o canal Sunny Play tá concorrendo na categoria Conteúdo Gamer no iBash 2025, e vocês podem me ajudar a levar esse prêmio pra casa. É só clicar no primeiro comentário fixado e escolher o Sunny Play na categoria Gamer. Lembrando que vocês podem votar 3 vezes por dia, e se você seguir o iBash no Instagram ou no Twitter, o seu voto é duplicado. E se eu conseguir levar esse prêmio aí em primeiro lugar, vai estar rolando um mega sorteio de 5 cópias do GTA 6 aqui no nosso canal. A gente tem que ganhar, hein? Mas volta lá que com certeza vocês vão me ajudar. Pelo menos se a gente ficar aí no top 20, já seria especial demais aqui pro nosso trabalho. E ó, pra não perder nenhum dos nossos vídeos, já clica aqui embaixo no botão inscreva, ativa o sininho com todas as notificações, e sempre que sair novidade a respeito do GTA 6, você vai ser o primeiro a
já ficar sabendo. E se quiser ver os vídeos antes de todo mundo, ter seu nome passando na tela, acesso a GIFs, figurinhas exclusivas, vídeos exclusivos, além de apoiar o nosso canal, apoiar a criação de vídeos completos como esse, já clica aqui embaixo no botão Seja Membro e vem fazer parte da Máfia Sunny Play você também. Galera, esse vídeo deu muito trabalho mesmo. Se vocês puderem clicar aqui no botão valeu, mandar aí alguma doação, vai ajudar demais, tá, rapaziada? Inclusive pra gente remunerar melhor a nossa equipe, continuar pagando o trabalho dos profissionais que se dedicam aqui no canal Sunny Play e que conseguem garantir um conteúdo de qualidade como esse vídeo aqui pra vocês. Não se esqueça de nos seguir lá nas nossas redes sociais, lá vocês podem mandar sugestão de vídeos novos como esse aqui, além de sempre ficar sabendo das novidades antes de todo mundo. E não fica por aí não, escolha um desses vídeos do canal Sunny Play que aqui só tem vídeo pra vocês e continue nos acompanhando. Maratone canal Sunny Play que tem muito conteúdo pra vocês. Muito obrigado pelo carinho, espero que tenham gostado de mais vídeo do canal. Tamo junto, aquele abraço e falou!